Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, satisfação, muito obrigado por clicar no nosso vídeo, por acompanhar o Tema Livre Podcast aqui no YouTube. Desde já chamo você para o seguinte: se inscreve no canal, dá um like no vídeo e compartilha com essa galera massa, porque a gente precisa que haja a interação e a movimentação para que o canal esteja bombando. E eu tenho certeza que você vai ser o meu principal parceiro nessa caminhada do Tema Livre Podcast, assim como já é no Tema Livre na rádio. E hoje, meu amigo, hoje é sucesso. Eu estou aqui, sabe com quem? Com Marcos Antônio Cardoso Soares. Tive que ler porque o nome do cara é grande demais, meu Quem amigo. adivinhar ganha uma bala. Quem adivinhar ganha uma bala. Satisfação imensa em recebê-lo, meu amigo querido Quezinha. Eu que tenho uma satisfação, vou voltar a fazer um brinde com claro. o sucesso desse programa, que eu tenho certeza, se tratando de Jorge Malaquias, né, os projetos que a gente vem acompanhando dele, a gente sabe que todos são feitos com muita seriedade e muita dedicação. E eu gosto de gente assim, por isso que eu estou aqui hoje. Obrigado, meu irmão. Eu fico feliz demais em recebê-lo. A gente tem a ideia de que esse projeto seja algo para permitir um bate-papo, algo informal, algo descontraído, mas acima de tudo receber os amigos, conversar de maneira aberta, de maneira livre. Tem pessoas que querem conhecer a sua história e a gente traz você aqui porque é uma história muito longa. E a primeira delas não poderia ser diferente. Marcos Antônio Cardoso Soares, Quezinha. De onde é que surge? De onde é que vem? Como é que o Marcos vira Quezinha? Esse Quezinha nasceu quando Brumado era uma referência nacional nos carnavais, né? Que eram os melhores carnavais com referência em todo o Brasil. E Carla Ida não me conhecia ainda, eu estava recém-chegado em Brumado. E tinha aquela disputa de blocos. Genival, para poder fazer o diferencial no Germes da Era, me convidou se eu teria coragem de ser o destaque do bloco dele. Que era para eu vestir de alguma coisa, fantasiar. E eu, lógico, né? Cheguei embrumado, eu queria simplesmente causar. Mostrar para os que estavam aqui que eu vim para poder ficar. Chegar chegando. Chegar chegando. E eu mesmo criava, confeccionava minhas fantasias. O bloco custeava, né, o custo dessas fantasias e eu saía de destaque, nada mais, nada menos. Sua primeira fantasia, lembra? Eu lembro, minha primeira fantasia foi um pavão vermelho. Eu fui para a Conquista, na época, comprei todo... Eu passava a relação para o Genival, vou precisar disso. Ele pode comprar, pode fazer. E esse sapato, eu queria um sapato, eu calço 40, 41, e na época não tinha, a gente rodou as lojas todas e não encontrou um sapato que servia em mim, que eu queria pegar o sapato e customizar ele. Aí eu fui no carpinteiro lá no São Félix e ele fez para mim de madeira o sapato e fez a estrutura, né, de colocar o pé, a gente adaptou com a sandália havaiana. Aumentei uns cadastros e tudo. Agora você imagina o peso que ficou esse sapato para poder andar. Em off você me contou que tinha um sapato, é um sapato, né? Que tinha uma altura considerável. Quantos centímetros? Eu acho que cerca de uns 20, 22 centímetros. 22 centímetros. É uma escada o nome disso, não é? Uma escada, só que eu fiz plataforma também. Na frente eu alteei também, né? Esse piso de bromado delicioso. Eu não podia torcer o pé. Se eu torcesse o pé até hoje, eu tava... Tava mancando até Tava hoje. mancando até hoje. Mas você menciona aí os carnavais, época gostosa, época boa. E assim, eu também era muito magrinho, assim, na época, e tudo que eu colocava realçava. E o equilíbrio, né? Acho que aquela vontade de arrasar, de chamar a atenção do Carnaval de Brumado, que vinha gente de tudo quanto é lugar para poder prestigiar. Uma disputa entre blocos, mas uma disputa sadia. Uma disputa que aquela escadaria da igreja, os trios viravam ali. Então, assim, as pessoas mais velhas, né, idosos, que não iam para o circuito, que não entravam em bloco, e tinha também na época uma questão financeira, muita gente não podia entrar em bloco. Né? Era uma época fácil de tudo, mas muita gente não entrava. Era um status, você está no bloco Germes da Era ou Tô Legal. Eu entrava nos dois porque desde quando eu cheguei em Brumado, eu já fui essa pessoa de influenciar, né, de
fazer e acontecer. Então, o próprio bloco me dava cortesia. Então, eu estava nos dois blocos. Tinha um bloco, também tive conhecimento pela nossa conversa em off, tinha um bloco que era formado por estudantes, segundo as informações. Esse bloco, como é que funcionava? Me conte aí um pouquinho, porque tem gente que está assistindo a gente agora que lembra, mas outros, mais jovens principalmente, ainda não conhecem essa história. Então, o período que eu moro em Brumado, quando eu cheguei, tinha os blocos Gata Preta, Explosão, que veio depois. Aí um grupo de amigos do Bar Fim de Tarde, né, que era de geral do Bar Fim de Tarde, criou o bloco Bandeira Branca, que era um bloco mais voltado, não era para terceira idade, era um retrô do carnaval. Bandeira Branca se estendeu até bastante Bandeira tempo. Branca ficou até os penúltimos carnavais, né? E aí, assim, eu participava de tudo, né? Todos os blocos que foram lançados em Brumado, as festas que os blocos faziam antecedente ao carnaval, né? Eu estava ali, na frente, né, de um e do outro, convidado, e tudo 0800, viu? Eu não pagava nada. Sempre com poder de influência. Com poder de influência, porque eu fazia um diferencial estando com eles ali naquele meio, entendeu? Você postou nas redes sociais, quem não segue ainda o Quezinha, né, o Maestro Jefferson vai colocar, tanto na introdução, ali, a sua rede social. Tanto no Facebook como no Instagram. No Facebook você encontra esse material todo. E você postou recentemente umas fotos bem legal, uma foto bem ornamentado. E tem uma história de uma das fotos dessa? Conte aí pra gente essa história. É porque eu fazia a temática, né? Depois disso, né, mesmo existindo esses blocos, né, a gente juntou uma turma da Cirantinha, começou pela turma, a maioria das participantes eram as estudantes da Cirantinha, né, da Escola Cirantinha, na qual eu participei também junto com eles, e eu era o destaque. O bloco chamava Tieguinhas. Os meninos, para não ficar de fora, criou a galera Mochai, para chamar a atenção das Tieguinhas. Era como se um tivesse atraindo o outro. E esse bloco, a gente saía da minha casa, que eu morava ali naquele fundo de Zé Maria, naquele bequinho da Igreja Matriz. Tinha um prédio de Hernani, ainda tem esse prédio, eu morava ali. E minha casa era a sede do bloco, onde a gente arrumava, fazia a maquiagem das meninas todas. Era um bloco com cerca de 50 meninas, e só eu, que não era menina na história, né? Na época. Da época. E aí eu fazia essa temática. Teve um ano de Copa do Mundo que eu falei, não, eu vou sair de Globeleza. Valéria Valença tinha entrado no Globeleza. E eu falei, quem é Valéria Valença? Eu vou fazer o que ela fez. Aí pintei meu corpo todo com purpurina, né, com tinta, coloquei as purpurinas, todos aqueles detalhes da Globeleza, que as pessoas também da época da Globeleza, quando nasceu a Globeleza, vai ver essa imagem da Globeleza. E eu colei meus peitos. Minha ideia foi pegar 2 bolas de isopor, que é levinho, né? E passei um fio de Super Bond. O Super Bond hoje não cola mais não. Naquela época o Super Bond colava quando você abria ele, o nariz já fechava. Já colava o dedo, fechava o nariz. O dedo já fechava. E a respiração ficava 8 dias para voltar. O normal. Eu passei, né, o Super Bond bem fininho, que ele vinha com um biquinho fininho, e colei nos meus peitos. Um verde e outro amarelo. E coloquei a parte biquíni e tudo, né? Fiz o truque daquele lá de colocar para trás. Praticamente um Ivo Pitangui. Pronto, fiz uma plástica rápida lá e desci a avenida. Um sacrifício para sair do beco de Zé Maria para chegar na porta do Banco do Brasil, que a apoteose do carnaval era ali. Ficavam os capeteiros todos, montavam as barracas ali. E aí, quando eles tinham uma sirene, né? Os capeteiros tinham uma sirene na época. Quando um ligava, a outra ligava. O chama era a primeira. E aí, pronto, uns batiam, outros tocavam, tinha uma sirene que apitava. E aí, quando eu entrei com essas meninas, que eram as meninas assim, mais desejadas de Brumado na época, né? As cheguinhas. E todo mundo, os caras que vinham de fora, o povo que vinha de fora, ficava tudo ali esperando as cheguinhas chegar. Né? E a gente tinha acesso livre a qualquer bloco. As cheguinhas, tanto a galera Mochai, a gente podia entrar em corda de qualquer bloco. E aí, quando eu cheguei, que eu pisei na porta do Banco do Brasil, veio um infeliz mandado, né, despeitado, e pegou no meu peito.
Não sei se ele queria ver se era de verdade, se ele queria amassar, se ele queria acariciar. Não sei o que ele queria fazer, mas quando ele puxou, que eu olhei pro peito, só vi o arco. Na carne viva, veio pele com isopor. Aí que eu olhei pra mão do menino, só que assim, eu dei um murro na cara dele. Ele hoje trabalha em oficina, quando eu passo lá, ele lembra. Eu nunca derrubei nada na minha vida igual eu derrubei ele. Foi um murro, certeiro, no queixo. Mas todo um projeto, um trabalho, um Não, planejamento. você é louco, eu não tinha nem... Nós chegamos na porta do Banco do Brasil e foi uma fantasia assim, que era fantasia, que era... Né? Na época só via TV Sudoeste que filmasse. Eu tô imaginando a cena, tá Mas eu dei um murro tão certeiro no queixo dele que foi bater, ele deitou. E só ficou as pontinhas do dedo balançando assim, ó. O povo foge, quer dizer, você matou o menino. Eu falei, ó, vocês dão socorro aí que eu vou pro carnaval. Com um peito só. Não, Rose saiu na hora. Rose de Poquinha, que mora lá de Beto, né? Poquinha é irmão dela. Do lado do Banco do Brasil, falou que Zia só tem cola de cano aqui em casa. Eu falei, ô Rose, o que você tiver aí, você me dá que eu vou colar esse peito de volta. Ela veio com a cola de cano, só que o peito é de isopor e a cola de cano é inflamável, né? Quando ela jogou no isopor, o isopor derreteu. Eu fiquei com o peito grande e o peito pequeno. Hoje vai ter que ter corte, que eu tô chorando. Aí os peitos ficou um mais alto e mais baixo. Eu falei, mas vai ser assim mesmo, é carnaval, tudo pode. E desci. Rose mijava de rir, porque ela queria me acudir. Ai, né? tô rindo agora, imagine você, Não. Rose, que está lá. E o Rose abriu a porta da casa dela, que a casa dela é a esquina do Banco do Brasil ali, né? Aquela casa ela mora lá até hoje. Rose falou assim, Kezinha, só tem cola de cana. Eu falei, Rose, qualquer coisa que cola e que gruda, você me dá. Ela pegou e derramou, porque Rose ela é toda prestativa, mas pegou a cola de cana, se derramou no isopor, eu vou derretendo na minha mão. Metade do peito foi falei, minha prótese derretendo. Ficou 5 litros de um lado, 2,5 do outro. Mas bobagem, eu desci, arrasei. O importante é que o carnaval foi assim. foi sucesso. Eu acho que já estava prevendo ali que o carnaval de Brumado tinha a tendência de acabar. O carnaval, você vai falando aí, com certeza, acho que dá pra abrir um episódio só de casos do carnaval. Gravar casos do carnaval. A gente abre Vou trazer meu álbum, eu tenho todo o documentário, toda fotografias, entendeu? A gente abre um tópico... recorte de jornal, eu tenho tudo, eu fiz questão de fazer um álbum, é um álbum desse tamanho, Carnaval, a história de Brumado. A gente faz uma edição especial, maestro, falando só do Carnaval de Brumado. E pra cada fantasia daquela tem uma história, pior que essa. E aí nós vamos... Aí é bom que eu posso ficar chorando. Corta a câmera só pra ele, deixa eu chorar aqui lá no negócio. Você falou que tem catalogado, que tem álbum, que tem a história. E aí a gente está aqui na mesa com uma imagem aqui, com uma homenagem. Me empresta aqui para eu cortar na câmera de cá. Para quem está nos acompanhando agora, vai pegar pela câmera de lá. Ficou legal aí? Tá enquadrado? Tá legal? Eu quero ouvir um pouquinho da história dessa homenagem mais do que justa, né? São mais de 25 anos de serviço prestado, título de cidadão brumadense, a Câmara de Vereadores de Brumado, de acordo aí com o projeto Decreto Legislativo número 12, de 7 de dezembro de 2015, concedeu ao ilustríssimo senhor Marcos Antônio Cardoso Soares o título de cidadão brumadense. Indicação do vereador à época... O Wellington Lopes. Um abraço para o amigo Wellington Lopes. Conta pra gente um pouquinho da história. Imagino que tenha sido aí uma satisfação muito grande, né, Kezinha? Há uma satisfação, um orgulho, né, muito grande e uma responsabilidade também. Às vezes, hoje, muitas pessoas questionam, Kezinha, você tomou muita pá da situação de Brumado, de tudo, né? Você interfere no quadro político de Brumado, você critica, você cobra, mas é através disso aí que me criou essa responsabilidade, porque além de cidadão brumadense, né, além de um dono de empresa, que eu tenho uma empresa, sim, eu presto serviços, emprego pessoas, né, meu quadro funcional hoje, quando a gente está em alta mesmo, são cerca de 22 pessoas, incluindo motorista, figurinista, artistas. Então, assim, você é uma pessoa que você vem 30 anos colaborando com a cidade, de alguma forma. Eu cheguei em Brumado como estudante,
mas depois eu trabalhei nas melhores lojas de Brumado, né, que era uma referência também, eu digo, nacional. Na época, a Vibração, Zanzá e Zanzá Calçados. Né? Eu terminei de trabalhar nas lojas, depois de 12 anos trabalhando em todas as 3 lojas, que era do mesmo dono, né, de Deils, que me deu essa oportunidade. E eu era gerente da Zanzá Calçados, que hoje onde é a Drapo. Né? Ali era a Zanzá Calçados. E a gente comandava o mercado, a gente vendia aqui para a região toda. Qualquer lugar aqui da região, essas emergentes, essas primeiras damas, o pessoal que tem dinheiro na região, vinha tudo comprar em Brumado. Não tinha boutique, hoje tem em todos os lugares, Tanque Novo, Malhado de Pedras, então assim, a gente tinha clientela desses lugares todos. Teve um ano aqui que teve 2 aniversários, que foi o de Jamara, ou foi Janaína, do finado Rubens Amorim, e o aniversário de 15 anos de Aninha, do finado Zé Clemente. E aí, Deilson, Brumado, na época, a Magnesita disponibilizou um avião, um jatinho, ele tinha muita amizade com o pessoal da Magnesita, e a Magnesita morava um pouco, quem comandava a Magnesita morava na vila. Sim. Né? E era tudo cliente da loja. Foi cerca de 4 ou 5 voos descendo para trazer roupa para as pessoas irem para essa festa. E Deilson que trazia essa moda para Brumado. Deilson podia pegar aqui essa rolha desse vinho chileno maravilhoso que a gente toma. Argentino, né? Argentino. Podia pegar essa aproveitar que você falou do rolha vinho, aqui vou servir a gente de novo aqui. e dizer, é ouro, você pode usar, ir para a festa, você vai arrasar. As pessoas compravam. Então a Vibração tinha essa referência, era uma maison, né, em Brumado nessa época. E eu tive essa oportunidade e essa credibilidade que eles me deram de trabalhar. E eu vendia. Eu estava no velório, a viúva lá se acabando e eu lá, ó, amor, chegou novidade na loja, amanhã você vai ver para poder. E vendia. É a velha entendeu? história de enquanto um chora, outro vende lenço. Eu vendia, eu sabia vender, entendeu? Eu trabalhei na loja, foram 14 anos de loja, né, trabalhando nas 3 lojas. E aí depois, Deilson foi embora daqui com o Jovanca, que foi eles que trouxeram essa moda para Brumado. E aí começou a abrir várias boutiques em Brumado, hoje todo lugar, né? Hoje o ritmo é outro, mas quando você aí fala... tem essa modinha alternativa que é também às vezes muito mais bonita do que marca e tudo, mas na época só quem arrasava, quem estava na mídia, quem comprava na Vibração. Hoje popularizou de modo diferente. Inclusive, e Brumado tinha assim uma divisão social, que eu lembro na época do Jurema. Aí ficava no passeio de onde é ali aquela policlínica, ou não é mais, né? Eu acho que não é mais a policlínica, não. A central de marcação? A central de marcação. Ficava naquele passeio ali, os mauricinhos da cidade, todas. E as outras pessoas, né, que eles consideravam na época normais, ficavam na praça. E não atravessava a rua. Era uma divisão social nessa época. E eu, como era ousado, eu tinha chegado na cidade, trabalhava na Vibração, aquela coisa toda, eu ficava lá do lado do pessoal, né? Porque ali eu vendia, era uma... Você tem uma característica que é indiscutível de posicionamento. Seja na época de mais jovem, enquanto carnaval, enquanto vendedor, hoje é uma pessoa com uma maturidade diferente, num ritmo de vida diferente, mas você tem uma postura que não adianta ninguém falar assim: ah, Kezinha, não entra nessa discussão não. Ou Kezinha, não fala sobre isso não. Se você achar que tem que falar, você vai falar. É da sua essência. É da sua, isso é muito meu. É da sua natureza, como se diz, né? Então, quando a gente fala de um título de cidadão brumadense, não é por acaso. É uma história que, para ser contada em alguns minutos, é bem difícil. E a gente vai trazendo alguns elementos dessa história, mas traz certamente como um ponto de referência, porque é muito bacana a pessoa ter o reconhecimento daquilo que faz. E você tem. A cidade reconhece o seu trabalho, não só pelo título de cidadão, mas por tudo. Pelo respeito que você tem hoje nos lugares que você chega, na credibilidade do seu trabalho. Eu abri uma caixinha de perguntas, eu deixo geralmente para fazer no final, mas a pergunta, ela me interessou muito, a pergunta, porque ela veio de uma maneira muito natural sobre uma coisa que você faz no dia a dia e que eu conheço pelas redes sociais e observo.
você tem ações sociais das mais diversas, que a gente pode aqui elencar várias. Obviamente, pelo tempo, a gente vai trazer algumas em especial, aproveitando a oportunidade para falar do que vem daqui para frente, como, por exemplo, a questão do Natal. Eu sei que já tem programação, já tem agenda, né? Mas tem muitas coisas na área social que eu vou lhe perguntar e quero que você conte para a gente de onde é que surge essa ideia. Programação daqui para frente, final de ano. Pandemia não acabou, mas nós já estamos numa situação bem melhor, graças a Deus. Com certeza. Conseguindo evoluir. As liberações não são teóricas, são práticas também. O número de casos já diminuiu. Como é que está a expectativa agora para esse retorno e a programação para o final de ano? Então, Natal, eu já tenho uma história de 20 anos de Natal em Brumado, né? Meu Natal em Brumado começou com a CDL, Dona Sônia. Ela, na época, era presidente da CDL. E ela sempre foi, assim, uma pessoa que me ama. Sabe, uma pessoa assim, que sempre quis meu bem, sempre viu potencial em mim. E ela foi, eu vou assumir essa presidência da Câmara de CDL. Da Câmara de Dirigentes Lojistas. E vou precisar de pessoas, né? E ela assumiu porque na época o pessoal cobrou. Ela era uma pessoa, assim, muito atuante, como comerciante, né, uma pessoa muito solidária, uma pessoa muito humana. É uma pessoa, assim, falar de Maria Sônia é falar do bem. Então, assim, se eu for falar do que eu penso dela e o que Brumado também tem essa referência dela, a gente vai ficar aqui 3 dias falando. E ela me deu, né, essa credibilidade. Eu quero um projeto. Ela viajou muito e via isso lá fora, né, o Natal na praça. E Brumado, na época, tinha feito essa praça da igreja matriz. Tava tudo muito novinho, bonitinho, a fonte sem funcionar ainda, que nunca deu certo aquele projeto. Na verdade, Brumado das Obras não tem projeto, né? Tem rabiscos e acaba no final não dando certo, aí fica lá. Elefantes brancos. Mas o coreto era bonitinho, a frente da igreja estava toda bonita, tinha reformado a igreja toda. Falei, vamos fazer um Natal na praça, uma casa do Papai Noel. Sim, como é que você vai pegar aquele coreto ali da praça e transformar em uma casa do Papai Noel? Eu falei, eu preciso de orçamento. Fiz orçamento, fiz um projeto, porque assim, eu sou artista plástico, sou decorador, sou produtor, sou figurinista, se precisar costurar eu costuro, se precisar pintar eu pinto, entendeu? Eu aprendi a pintar mesmo quando eu candidatei a vereador, não tinha dinheiro para poder pagar, eu ia lá e pintava meus muros. Então eu sei fazer de tudo um pouquinho. É tanto que, voltando nesse assunto da pandemia, a pandemia teve aí todo mundo reclamando, todo mundo lamentando, e eu, graças a Deus, assim, não me vi apurado na pandemia, né? Eu trabalho com minhas reservas, tinha alguma coisa reservada, fiquei administrando aquilo ali, mas eu criei. Fiz uma coisa, fiz outra, passei para as lives quando começou o modismo da live e não deixei de trabalhar, nem eu nem minha equipe. Pensando em mim, pensando também nas pessoas que convivem comigo. Com certeza. Né? Então, assim, a gente busca uma forma, né, de estar sobrevivendo. Você falou da equipe pela 3ª vez. Isso mostra, de modo até natural, que Quezinha Produções não é Quezinha apenas. Eu não consigo. É um time, seria, né? Meu trabalho não seria reconhecido onde é reconhecido e da forma que é reconhecido se eu não tivesse uma equipe de profissionais muito boa por trás disso. Isso é legal, essa gratidão, reconhecimento. Eu tenho o maior orgulho, entendeu? E busco de todas as formas estar ali, sendo fiel com eles, né? Pagando da forma que a gente pode, valorizando o trabalho de cada um. E com isso, né? Aí voltando nesse Natal, a gente fez essa primeira casa do Papai Noel. Foi lá na porta da igreja matriz, naquele coreto lá. Foi uma casa toda estruturada, com cama, com tudo que uma casa tinha. Teve um dia, foi um mês, o Natal de Brumado era um mês. Nessa época, se eu não me engano, eu acho que era Dr. Geraldo, o prefeito de Brumado. Ou era Dr. Geraldo, há 20 anos atrás era Dr. Geraldo, não sei. 94, Geraldo? Eu não dou muita importância porque essa postura de Brumado, nenhuma gestão nunca foi muito parceira dos meus projetos, então não... Vou chegar lá. É uma gestão que entra, que sai, isso é igual como se fosse isopor na água, para mim tanto faz. E aí, assim, eu sempre fiz um trabalho muito bom em Brumado e região, muito reconhecido pelo comerciante, que é meu parceiro, que acredita,
que aposta na sua marca junto com o que eu estou fazendo, e essa parceria com a CDL que começou aí. Aí pronto, essa Casa Papai Noel teve um dia, eu me lembro como hoje, que 1h40 da manhã ainda tinha uma fila voltando na farmácia Santana, que era do outro lado da rua. Então, assim, era uma carência da cidade tão grande, foi uma coisa tão linda. Nós fizemos rena, né, mobilizamos artista plástico da cidade, que eu descobri nessa época que Brumado tinha, que é aquele Cival. Eles fez umas renas pra gente, em tamanho natural. Fizemos trenó, que até pouco tempo aí a gente usava em decoração da CDL. Aquilo lá foi tudo feito há 20 anos atrás. É bacana. Quando é bem feito, bem estruturado, é um Entendeu? material e correto. Essa Casa Papai Noel, Henrique Cruz tinha acabado de chegar aqui em Brumado, né? Ele era radialista também na época, era locutor, sempre participava da CDL e tudo. Henrique era o locutor, que ficava chamando o povo, convidando, tinha Mamãe Noel, mas era assim um evento impecável, que chamava a atenção da cidade. E as pessoas, na época o povo viajava muito, passava por Brumado. Como Brumado eu acho que é um meio de praia, então muita gente parava aqui para dormir nos hotéis, fazia fila de carro ali para dormir nos hotéis, ali embaixo. Sim. E o povo tudo vinha visitar a Casa do Papai Noel. E era muito lindo aquele projeto ali. Eu falei, enquanto vida eu tiver em morar em Brumado, vai ter Casa do Papai Noel. Aí a CDL deixou de fazer o projeto, né? Fez uns 4 anos ou 5 consecutivos, né? E deixou de fazer o projeto. Quando deixou de fazer, eu falei, a prefeitura, né, tava bonita, tava toda arrumadinha na época, já acabado de fazer, as fontes funcionando. Eu falei, eu vou levar a Casa do Papai Noel. Nisso foi um dia só para parar essa prefeitura. E levei. Aí saí de porta em porta, de comércio em comércio. Onde eu chegava, na hora que eu chegava, o povo falava assim, a Casa do Papai Noel, já patrocinava. Aí fiz o projeto, né, na Praça Prefeitura. Agora vai completar 10 anos, que eu vou fazer de novo esse ano. A CDL foi e retornou, né, tornou me chamar, né, que eu tenho uma parceria muito boa com a CDL, assim, já fiz Fembes, São João, o único São João que teve em Brumado, decoração na praça, foi a CDL que fez, e eu fiz uma parceria com eles na época, né. Não sei se você lembra, foi na frente da CDL ali, teve inauguração, com fogueira, com... Você falou 2 vezes, desculpe antecipar, mas você falou 2 vezes aí com relação à Praça da Prefeitura. A gente tem essa tradição, né? A Coronel Zeca Leite, de trazer a ideia da Praça da Prefeitura, e a Prefeitura, a sede, para quem não é de Brumado, a sede da Prefeitura fica ali. O município, eu não estou falando de pessoas, a gente nem precisa falar de ninguém, mas a nível de história, sempre deixou a desejar com relação a esse suporte, ou a gente já teve algum momento, você que tem bem mais história nessa luta, nessa busca de apoio à artista, à cultura, à arte, sempre foi deixado a desejar, ou a gente teve algum período, pelo menos, que Brumado pode ter comemorado pessoas que olharam para esse lado? Porque nós temos grandes artistas, nós temos potenciais muito grandes, mas nós temos também um deixar de lado também que acaba desmotivando muitas pessoas, né? Então, eu nunca consegui ter um relacionamento profissional, né, com a Prefeitura de Brumado. Nunca consegui. Fico triste às vezes porque assim, eu tenho um trabalho maravilhoso, trabalho com 28 municípios da região, presto serviços para secretarias de assistência social, que geralmente é quem faz esses trabalhos, né? Porque vem muita verba para fazer esse tipo de trabalho em todas as cidades, e trabalho muito também com secretaria de educação, né? Que é quem faz, tipo assim, um São João da cidade, o Arraiá da Educação. Então, assim, essas 2 secretarias, eu trabalho em 28 municípios, não só da Bahia, como norte de Minas, né? Vila Café, Mata Verde. Então, o nosso trabalho hoje está chegando já praticamente a Salvador. Nosso último trabalho foi em Conceição do Jacuíbe, que é do lado de Feira de Santana. Sim. Então, assim, tem uma expansão muito grande, um reconhecimento muito bom. E eu sempre trouxe essas ideias para Brumado. Ó, o prefeito tal entrou. Eu chego lá, quem é a secretária de educação? Fulano de tal, quem é a secretária de assistência social? Ó, tem esse projeto, eu tenho cópia dos projetos de fora,
das cidades fora. Porra, vamos fazer isso para nossas crianças. Funciona e encaixa bem para outro município. Funciona, tem dinheiro, entendeu? Brumado fechou o ano retrasado, né, com uma verba da Secretaria de Assistência Social, quase R$900 mil. Eu tenho um extrato. Não deu um pirulito, uma bala doce para uma criança, nem no dia da criança e nem no Natal. Eu faço evento com essas prefeituras fora, né, com essas secretarias, eles dão brinquedo, algodão doce, pipoca, pula-pula, mini trio com a gente apresentando em cima com os personagens, tudo pago com essas verbas. Mas você não acha que a gente precisa ter desapego político em alguns setores, até da vida pública? Porque tem pessoas que não mandam em nada no cargo. Às vezes você tem uma secretaria que tem todo esse potencial, mas que a coisa não anda porque as pessoas ficam só balançando a cabeça, dizendo sim. Brumado teve na época de Agberto, Teca, né, ela era secretária de Assistência Social. Eu trouxe para ela esses projetos esses que eu já apresentei para todas as outras que ocuparam os cargos. Ela fez comigo Natal, Dia das Mães, teve o Dia das Crianças, e ela achou interessante. Kezinha, eu estou aqui ocupando um cargo, sou uma secretária, recebe R$10 mil por mês, nada que você vai fazer aqui, que você está me apresentando de projeto, de custo, vai sair do meu bolso. Tem dinheiro, nem caixa para isso, entendeu? Mas eu acredito que as outras cidades fazem, porque as outras cidades têm um legislativo que presta conta desse dinheiro de cada secretaria, né? E Brumado, assim, o que deixa a transparecer é que não tem essa prestação de conta. A gente vai ali, olha ali, prestação de conta no como é que é? Tribunal de Contas. Sim, passou. Mas eles fazem a conta e mandam da forma que ele quer. Eu faço minha prestação de conta todo ano. Eu tenho um CNPJ, eu tenho uma empresa. Eu faço junto com a minha contabilidade, eu faço a prestação de conta. Mas o equívoco, Kezinha, ele se dá por maldade ou por ingenuidade. E eu acredito que quando a gente fala em poder legislativo aqui da cidade, nós temos os dois, que tem muito ingênuo, para não dizer outras palavras a nível de preparo, ingênuo, que não sabe o que é isso aí que você está falando, sabe? Que diz assim, eu vou fiscalizar, mas fiscalizar como? Não sabe. Fiscalizar o quê? Não sabe. Cobrar como? Pedir uma parceria para uma emenda impositiva, alguma coisa que possa ser direcionada a um setor, não sabe fazer. Aí o município colhe, triste, as entendeu? áreas gerais colhem resultados que são horríveis. E às vezes o povo de Brumado tem essa sorte de acontecer, como aconteceu nessa gestão de Agberto. Eu fui e apresentei para a Teca, ela viu, porque tudo isso eu tenho um documento, fotos, né, valor de contrato que eu recebo, até mesmo que não tem como eu esconder, porque sai no Tribunal de Contas de cada cidade, o que foi pago, um evento infantil, um Natal, um Carnaval, então não tem como... Eu acredito que seja também um momento importante de ressaltar, já que a gente fala de um ponto, a gente faça o contraponto, de ressaltar a consciência e a participação de muitos empresários. Muitos comerciantes apoiam, ajudam. Tem muita gente que poderia ajudar também. Mas tem muitos comerciantes que fazem a coisa acontecer. Se não fosse um Kezinha e o comércio, a maioria desses eventos não aconteceriam se fosse esperar só do poder público. Eu acredito que Brumado, por exemplo, somente nesse poder público que a gente se encontra aí, entendeu? Evento, ele não gosta. É uma pessoa que é completamente, infelizmente, tem seu lado positivo, tem, porque senão não tinha sido reeleito durante 4 mandatos. Se não tivesse as qualidades, se não tivesse quem gosta, quem admira, né? Mas é isso aí que me chama a atenção. Uma pessoa que consegue, né, ser tão bem quisto dentro da política, ser reeleito durante, né, 4 mandatos, que é uma vaidade dele, vai aposentar agora, não como profissional, vai como político. Mas ele deveria fazer isso pelo povo. Porra, eu tenho tudo e na verdade não tem nada. Porque é uma pessoa que não tem felicidade, que não transparece felicidade com as pessoas, que não bota felicidade numa cidade, que não cuida das suas pessoas, que não cuida da pobreza. Para mim, uma pessoa dessa não tem nada.
Nada de patrimônio que ele está adquirindo, que ele está conquistando, vai servir de nada. Você é bem ativo nas redes sociais, quem lhe acompanha sabe disso. O que você está me dizendo aqui agora, você diz abertamente nas redes sociais de modo geral. Você teme alguma coisa no sentido de alguma retaliação, não só profissional, algum tipo de ameaça, ou se você já sofreu algum tipo de retaliação ou ameaça? Não senti até hoje, entendeu? Aconteceu com 3 empresários que chegou para mim e falou: ó, eu vivo dessa política e você critica essa política o tempo todo. E como que eu vou ajudar você a fazer seus eventos se eu vivo dessa política? Eu falei: se você vive dessa política, eu vivo do que eu faço e vivo para os outros, não vivo só para mim. 3 apoiadores em um evento vai fazer uma diferença muito grande, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir 6 que tem uma outra visão lá na frente. É a sua marca que vai deixar de ser divulgado durante meus eventos. Eu lamento porque você é um parceiro de vários tempos. Aí voltou atrás e falou: não, Kezinha, eu cheguei na minha conclusão, mas foi pressão psicológica, entendeu? É uma jogada, né? Uma estratégia. E aí é o que deixa a gente também, porra. Você tá fazendo favor pro prefeito? Tá trabalhando, porra. Você tá Tem um contrato. Entendeu? Eu trabalho em 28 prefeituras da região. Tem prefeituras que trocou de gestão, eu continuei trabalhando porque eu tenho um trabalho legal. Entendeu? Mas quando a coisa é séria, é conduzida primando pela Mas se você chegar nas 28 seriedade, cidades da diferente. região que eu trabalhei com minha equipe, tanto você como a minha equipe, que quiser saber quanto é que eu vendi um show, ou alguém, né, quiser saber, tá lá, tá tudo lá, é só pegar o evento e olhar. Você falou do show, eu me lembrei de um outro assunto. Já te falei do início que aqui é literalmente de pau pra cacete. A história vai mudando do decorrer da programação, do bate-papo, né? Você falou equipe, falou show, eu me lembrei dos desfiles. Tem muita gente que lhe conhece desde a época dos desfiles, né? Na época da loja, né, Brumado recebeu uma visita. Brumado é a cidade hospitaleira da mesma forma que, né, me hospedou, apesar que minha família é daqui. Né? Minha avó é daqui, meu avô foi um comerciante muito tempo aqui em Brumado. Eu sou primo carnal do Milton Cardoso, né? O meu Cardoso, meu avô é Antônio Cardoso. Então, de Tom Mané Pires até onde é o casarão, era tudo do meu avô ali. Ele tinha uma venda. Então, as pessoas mais velhas que hoje, né, mais idosas, que estão hoje tendo acesso à internet, acompanhando os canais, né, de informação, vai saber dessa história. A gente tem, como a gente veio falando no início, uma história muito longa do Kezinha. É muito longa, entendeu? Skull Beats, um evento que era sucesso também na Aí época eu comecei com esses desfiles, a minha formação de manequim, modelo fotográfico. Aí, como eu te falei, Brumado, por ser uma cidade hospitaleira, veio um rapaz do sul, chegou em Brumado, né? Joaci Tramontina, eu lembro da cara dele até hoje. Esse é famoso aqui, né? Joaci Tramontina chegou aqui, aí pegou 2 melhores boutiques de Brumado, fez uma parceria na época, né? Vamos fazer um desfile aqui, trazer 2 atores globais de Malhação, pegou o Hotel Passarela, que era o Hotel Passarela na época, hoje é Santorini, né? Fechou o hotel, era a morada dele. Entendeu? Ficou 1 mês aqui em Brumado, fez e aconteceu. E aí, tipo assim, o custo de manequim modelo na época era R$50, o dele era R$200. Então, quem podia, quem não podia, todo mundo entrou. Era a Joaci Tramontina que ia levar as crianças e adolescentes, né, pra Globo, que ia fazer acontecer, que o povo ia sair em revista. E aí a cidade foi abrir espaço, como abriu para várias outras pessoas que deram o cano em Brumado. Aí na época eu trabalhava na loja. Aí chegou no dia do desfile, finado doutor Anselmo, era delegado de Brumado na época. Ele foi tão, eu não sei se ele está hoje vivo, se está preso. Essa pessoa, esse Joaci, já deve ter uns 20 anos isso, uns 18 anos. Ele mandou fazer uma cadeira de madeira para o doutor Anselmo, que era convidado. Ele convidou as autoridades da cidade, né, para poder ficar na linha, na primeira fila do desfile. A mesa alta chamada. O desfile estava todo pronto, passarela pronta, entendeu? Eu acredito que na época o ator até veio porque
Depois a Adriana da Perfil, que era a loja que estava envolvida, né, ela ficou desesperada e tudo. Aí Janete veio de Livramento, que ele tinha feito o Livramento tinha acontecido. Janete veio e me pediu ajuda. A gente fez aquele espaço onde é a Disbel hoje. O ator foi Bruno Ferrari, de Malhação. Já estava tudo pago, então a gente não entende também o porquê que ele fugiu. Porque o hotel estava pago, a banda que ia tocar estava paga, o ator já estava com voo pago e tudo, né? Menando foi buscar ele em Conquista, e o desfile teve. Foi lá naquele espaço, era Gilson do Scala, tinha montado um espaço lá na época. E ele foi embora. Ia ser no hotel, né? Só que aí, nessa transição, aí ele foi embora, ele anoiteceu, mas ele pegou dinheiro de todas as mesas que ele vendeu. Eu acredito que naquela época era cerca de R$200 cada mesa, com 4 pessoas. Brumado nunca teve, acho que nem Réveillon do clube, uma mesa custa R$200. E tinha pego um dinheiro de umas meias, que o projeto dele era aeroporto. Então as meninas iam usar uma boina e uma meia, que essa meia não achava que ele pegou esse dinheiro antecipado das mães, né? As mães, as meninas que hoje estão tudo moças já, né? Porque muitas delas foram minhas alunas hoje e algumas é até mãe. E aí pegou esse dinheiro e foi viajar para comprar esses objetos do desfile, da abertura do desfile. E anoiteceu e não amanheceu. Então, depois dessa situação, aconteceu uma série de problemas, você assumiu essa parte do desfile. Foi daí que você começou a promover o desfile? Foi daí que surgiu a ideia do Quezinha também assumir os seus próprios desfiles, as suas próprias ações? Então, nessa época, né, eu trabalhava na loja e eu sempre viajava com o Deils para poder fazer coleção. E foi naquele auge do São Paulo Fashion Week que a moda, que Gisele Bündchen estourou, esses modelos internacionais todos. E eu entusiasmei, comecei a pesquisar, comecei a ver, assistir desfile. Né? Eu tive a oportunidade de ir em São Paulo Fashion Week uma vez pela loja. Na época a gente vendia Zump, foi no desfile da Zump. E aí surgiu essa ideia. Eu falei, eu vou montar uma escola de curso de manequim e modelo em Brumado, né? Que Brumado sempre foi uma cidade de gente muito bonita. E aí eu montei minha primeira turma. Né? Logo que passou, cerca de 2 meses depois desse episódio, eu já montei a minha turma do curso de manequim e modelo. Era até aqui no Jurema, né? Em cima do Jurema. E detonou. Foi cerca de 100 alunos em uma semana de divulgação. Mas teve mais de uma edição? Chegou a durar algum tempo assim? Durou. Meus desfiles eu fiz só formatura de curso de manequim e modelo em Brumado. Foram cerca de 20 formaturas. Nossa. Eu fazia, no ano eu fazia 2 edições, né? 2 turmas diferentes. Porque depois do curso, o curso tinha uma duração de 30 dias. Aulas técnicas de postura, andamento, fotogenia, técnica de passarela. E aí depois a gente fazia uma formatura em parceria com as boutiques da cidade para poder formar o aluno e entregar o certificado. E aí eu montei, só aqui em Brumado, eu acho que foi cerca de umas 30 a 40 turmas nesse período todo de curso de manequim e modelo. Eu já ouvi falar muito, tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar, mas talvez não sabia que começou a acontecer, né? Passou a você a ter essa curiosidade, a desejar fazer justamente por conta de um incidente que aconteceu na cidade. Um incidente, né? Que assim, ia deixar muitas pessoas frustradas, né? Principalmente que o público dele foi adolescente e criança. E aí ia gerar uma frustração muito grande nessas pessoas que estavam em busca de uma carreira profissional, que foi prometida por ele. E aí quando Janete, né, assumiu essa responsabilidade de fazer o desfile... Janete Meira de Livramento. Ela sempre fazia desfiles lá em Livramento, com atores da Globo, Monique Evas, aquele Henrique Castello, ela sempre levou, entendeu? Luma de Oliveira, esses modelos... que eram os modelos da época, né? Ela sempre fez desfiles muito focado em Livramento. E aí ela falou, não, Adriana, ela é muito amiga de Adriana, fazia coleção junto, inclusive, acho que até hoje vende as mesmas marcas, que um vende, a outra vende. E aí ela assumiu, né? Porque a Adriana estava, coitada, em choque com o que tinha acontecido. Foi pego todo mundo de surpresa, né? Quem tem responsabilidade, imagina no momento desse o peso do problema, né? E assim, eu acredito que ela ficou mais preocupada com o julgamento das pessoas, porque a loja dela apostou em um profissional.
que chegou, mostrou uma bagagem, mostrou material da região toda, por onde ele passou. E a loja dela na época, né, uma loja assim que estava despontando mesmo em Brumado. E ela queria fazer o melhor, ela investiu acreditando nesse profissional. Que infelizmente ela também foi pega de surpresa. Com o passar do né? tempo não deixa a mentira prevalecer, né? Viram que ela não tinha culpa nenhuma, que foi Ah, de boa com certeza. fé. Ela foi tão vítima como os alunos dele, a empresa as dela famílias, as outras empresas de Brumado também que apostaram a marca, que apostou no evento. Ia ser um evento super diferente, que nunca tinha tido antes em Brumado, com participação de ator global, né, que foi esse menino Henrique Castelli, não, é Bruno Ferrari. O ator já estava pago, é tanto que ele veio, participou do desfile e tudo. E aí eu comecei, né, ver aquilo ali, eu falei, pô, acho que Brumado Vou precisa, investir nessa entendeu? área, vou usar a Quezinha Produções também. E aí pronto, foi um sucesso muito grande e daqui eu comecei a trabalhar em outras cidades. Fui para Livramento, fiz esse trabalho lá, em Dom Basílio, Caetité, Licínio de Almeida, Caculé. Livramento foi a maior turma. Eu montei uma turma de 140 alunos que eu tive que dividir os desfiles em 2 etapas. Eu fiz no sábado um desfile para uma categoria e no domingo outro desfile infantil. Porque não tinha condição de fazer uma formatura com essa quantidade de alunos. E assumiu a responsabilidade diante de uma adversidade, deu conta e foi legal, foi bacana. Esse certamente é um dos eventos que Quezinha produziu. E aí, assim, para continuar, né, com sucesso, eu também viajei, comecei a investir em cursos, né? Teve um curso uma vez em Feira de Santana com a equipe da Ford Model. Eu tenho um certificado em minha casa até hoje. Aí eu fui participar para poder pegar, né, técnicas novas, porque o mundo da moda é como qualquer uma outra carreira. Todo dia tem uma novidade, tem uma técnica diferente. Atualizar, né, aprender. Né, uma forma de paradas, de passarela, né, que nessa época aí aquela coisa de dar pivô na passarela, de que sair rodando, hoje já não existe mais, é aquela coisa mais robótica. E aí eu busquei também investir em cursos. Teve um curso das girafas em Salvador. E eu comecei também a correr atrás, né? E me profissionalizar para poder passar para as pessoas. Nós temos uma série de eventos que a gente poderia citar do Quezinha. Eu me recordo do Skull Beats, que acontecia na praça, que era bem legal, um evento O bem Skull bacana. Beats, assim, eu comecei também a ver em televisão as baladas e o Skull Beats, quando ele chegou no Brasil, né? A ideia do Skull Beats, logo quando pintou esses DJ Marlboro, esses DJs que hoje, né, tem outros até muito mais renomados. E eu falei, gente, Brumado tem uma distribuidora de cerveja, vamos fazer uma festa com a marca. E era uma burocracia muito grande, porque a Ambev, hoje é a Ambev, na época era a Disbel, que representava a marca aqui. Aí eu fui, chamei, né, Vanderlito Júnior, apresentei o projeto para ele, e ele falou, a gente não pode fazer um evento desse usando a marca Skull Beats, porque essa é uma marca de evento da franquia, deles mesmo, né? E só tinha Ambev aqui em Barreiras e acho que Lapa, na época. A Ambev mesmo. Sim. Só existia Barreiras e Lapa, e eu acredito que Salvador e outros lugares, né? E ele conseguiu, né, como representante da marca, conseguiu apostar nesse evento. E ele falou, onde vamos fazer? Eu falei, eu quero transformar um ambiente. Tinha um bar Scala na época, né, que era de Marcelo e Ferrugem, e o bar era um bar no meio da rua, de esquina. Eu falei, como que eu vou transformar isso aqui? E a gente já tinha um outro problema, né? Quem morava na frente era a saudosa doutora Genísia, que era promotora, que é onde é ali o açaí hoje. E eu falei, como que eu vou fazer uma festa na porta da casa da promotora para fechar essa aí? E assim, ela era muito simpática, era cliente minha na loja e tudo. Aí eu conversei com ela, ela falou, Quezinha, por mim, eu não importo. Agora você vai ter que seguir, né, as normas de qualquer um outro evento, de colocar segurança, de ter um volume de som que não vai incomodar, porque eu moro lá, mas tem outros vizinhos também, que ali é completamente residencial, né? E são pessoas que moram ali há muito tempo, que têm casa própria, são pessoas mais idosas, e a gente buscou obedecer, né, essas exigências por parte, né, da justiça, e fizemos o primeiro Skull Beats. Eu alonguei. Você lembra o ano? Não lembro, não. 80.
Não recordo, não. Porque Não, foram foi mais de depois. 10 edições de Skull Beats. Foi na casa de 2004, 2003. Ai, não recordo, não. Eu tenho um problema assim com esse negócio de. Eu não de- sei de- se de foi no data. primeiro, mas foi a primeira vez que eu lhe vi. É. Eu lhe O conheci. primeiro foi lá no Scala, É. e aí o espaço, porque assim, a gente colocou ingressos à venda sem acreditar muito na questão do público, porque nunca tinha tido uma festa eletrônica em Brumado, né? Aí eu falei assim, porra, como é que eu vou fazer? E começou a vender ingresso demais. E a gente foi medindo, tinha aquela onda de medir tantas pessoas por 1 metro quadrado. Quando a gente mediu o espaço, a gente viu que ia caber 300 pessoas. Eu falei, vou arrumar os madeirites agora. Aí saí, corri atrás, entendeu? Consegui uns madeirites. Na época, né, eu furei a rua, eu acho que eu nem pedi autorização para a prefeitura na época e tudo. Coloquei aqueles... uns ferros, sei lá, para segurar. E fechei, alonguei. Eu sei que eu usava a rua toda. Então o Skull Beats não era só dentro do Scala. Aí começou a crescer o evento, a Disbel comprou uns toldos, que aí facilitava. Colocava os toldos, pegando ali de onde é a Maxinet hoje, e ia até lá em cima, onde é um murão, depois do Vilas, né? Ia até ali mais ou menos. E a gente fazia o Skull Beats, era 1000 pessoas, que eu não sei como a gente conseguia colocar 1000 pessoas naquele lugar. Com jeitinho cabia todo mundo. Não, ainda assim, era uma época muito saudável, É. muito gostosa de fazer festa, porque era garrafa, né? E a gente não tinha problema Não teve nenhum. ocorrência nenhuma de Não tinha violência, né? briga, as pessoas com felicidade estampadas no rosto, da hora que entrava na festa, até na hora que terminava. Mas eu acho que esse é um fator, Kezinha, você toca num ponto aí, não sei, você que é do evento sabe melhor do que eu, que talvez tenha desmotivado também muitas pessoas. Eu fui um dos. A gente tinha na época no Casa Branca o Eu fui Pagodão, um dos. que Entendeu? era diferenciado. Tudo isso aí fui eu que fui o pioneiro. Casa Branca também, era um restaurante. Eu cheguei para Gilson na época. Falei, Gilson, eu quero fazer um desfile aqui no Casa Branca. Ah, mas o Casa Branca não comporta, é um restaurante, o telhado é baixo. Como é que você vai botar uma passarela? Não tem espaço lá fora, porque tinha um espaço dentro, né? Que era o restaurante coberto e tinha aquela área fora. Sim. Falei, Gilson, eu já aprendi agora a fechar a rua. E já tinha esses Você madeirites. sempre foi da fechação. Já muito fui da fechação e esses madeirites eu fui adquirindo eles. Eu peguei emprestado no início, né? E depois eu fui adquirindo. Então eu tinha um fechamento. O primeiro fechamento, essa onda de fechamento em Brumado era eu que tinha. Já virou material de trabalho. Aí pronto, fizemos esse desfile também lá Casa Branca. no Casa Branca. E essa formatura foi linda. Foi um desfile da Vidibula Júnior na época, a vibração que vendia. E foi assim, transformou o ambiente. Aí depois Castilho me chamou pra gente fazer. Ele tinha uma banda chamada Patuscada. Sim. Era Pitbull, Castilho, Ivan Pedro. E nós começamos a fazer o pagodão. Né? A gente começou a fazer o pagodão todo domingo. E era lá no Casa Branca também. Era E legal lá pra no caramba. Scala era Skull Beats. Aí a Brahma lançou a Brahma Flash. E aí a gente começou também a fazer a festa da Brahma Flash. Teve um evento no cinema, foi você que fez? No cinema não. No cinema foi um pessoal, uma produtora de Salvador com a loja de gracinha, que foi um desfile com boate, porque lá tinha uma área de eventos dentro do Sim. cinema, né? Mas não foi eu que fiz, não. Pois é. É muita coisa a nível de história, de eventos, de passagens e que a gente vai tentando lembrar algumas. E aí depois de lá também do Casa Branca e do Scala, aí eu fui lá pra pracinha de Japa, pra pracinha do Fogo. Tinha um espaço lá, chamava Espaço Sim. Fênix. Aí É eu o lancei prédio o hoje, Halloween, né? Brumado na época tinha o CCE e o FISC, que era uma disputa das duas escolas de idioma, né? Aí eu apresentei um projeto para eles e a gente fazia no mesmo mês o Halloween do FISC e do CCE. E todo mundo ia fantasiado. Era uma das regras para entrar, tinha que ir fantasiado. É uma outra área que é uma área essencialmente residencial e que tinha os Também, eventos, né? entendeu? E aí veio o Castilho, na época, pegou a concessão do Billy Night, que era uma bebida, tipo essas batidinhas que vem Sim, prontas sim. hoje. Que né? é o Chamava- gatinho preto, né? Tinha um gatinho preto, o Billy Night, a gente fez também o lançamento do Billy Night lá nesse espaço Fênix. E aí começou a ter confusão. Aí o espaço Fênix foi onde começou.
Aí eu comecei a ir para a ABB. Bebeto era presidente da época, né? Eu apresentei o projeto para ele, ele falou, não, Kezinha, a ABB fica final de semana aqui às vezes, não tem festa, não tem nada, você só vai dar uma oportunidade para o sócio, né? Então, assim, ele me cedia o espaço e o sócio não pagava, como qualquer um outro clube. Sim. Aí eu comecei a fazer lá na ABB. Aí na ABB também começou a galera do falar assim, acaba a festa. Aí eu falei, sabe de uma... Eu já fiz meu trabalho até aqui, graças a Deus não teve nenhum tipo de problema. Eu vou sair fora, porque o infeliz desse aí pega uma garrafa dessa, quebra na cara do outro. Infelizmente a responsabilidade recai. Eu ia ter que me responsabilizar por uma coisa que eu não desejei que tivesse em meu evento, né? De tudo isso que você falou até agora, qual é a inspiração sua para dizer assim, você tem alguém que você mira, que você tem como um ponto de referência... Ou são várias pessoas que você imaginou dizer assim, olha, eu quero ser um produtor de evento e eu me inspiro nessa pessoa, nessas pessoas. Tem alguém em especial? Não lembro que eu me inspirei em alguém, não. Era coisa que me vinha na minha cabeça, às vezes eu via na televisão, né? Hoje é muito mais fácil que essa coisa de internet. Nessa época, tudo isso nasceu como ideia mesmo. Né? Eu via, a gente lia, tá tendo uma festa em tal lugar, assim... E eu queria, porque eu queria fazer em Brumado isso. E quando dava certo aqui, eu comecei a sair para fora. Então hoje, esses eventos meus, todos que eu fiz em Brumado, desfile, Skol Beats, a concessão de Guanambi me chamou para poder fazer lá para eles. Eu fiz lá em Lapa, fiz em Macaúbas, Caetité, tudo na época, né? Porque cada empresa, tipo aqui, a Disbel representava tantas cidades. Né? A de Guanambi representava outras cidades, tinha um limite de cidades. E aí foi me contratando através de uma, né? Aí depois em Tanhaçu já era o pessoal da marca Skin. Me chamou para poder fazer uma festa também temática para eles. O sucesso foi se comunicando. Foi se comunicando. E vinha gente, chegou um tempo que o Skol Beats de Brumado, vinha gente de todo lugar da região. Né? Eu tenho meus álbuns de foto lá de cada um desses eventos, eu tenho tudo registrado. Né, tudo guardado em HD externo. E aí, assim, eu fico impressionado com as pessoas que a gente vê que não era daqui, que vinha para a festa. Criou uma fama. Né, uma festa bem organizada, com uma temática, todas tinham uma decoração temática. Era uma festa bacana, música eletrônica, fui eu que trouxe a música eletrônica para Brumado, assim, para dizer a verdade, assim, que os DJs daqui da época, igual o DJ... Pantera, que participou aqui, eles tocavam todos os ritmos, não tinha aquela identidade, né? Aí a música eletrônica. E eu trouxe os melhores DJs de Vitória da Conquista da época, Beto, Davi, Tony, Fabinho. Mas é legal quando você tem um evento para DJ que você diz ao DJ, é um evento de música eletrônica. De música eletrônica, entendeu? Em defesa do amigo DJ Pantera, ele disse para mim aqui, ele disse o seguinte, o pessoal chegava na festa, a gente começava a tocar música eletrônica e o camarada encostava e fazia, toca um forró aí para mim. Mas o público dele, ele o povo já sabe, criou ele gosta essa de tocar mescla. tudo e ele gosta de agradar quem tá na festa Ele dele. gosta meio de Amado Batista. Não é à toa que ele tem um público assim fiel, que deixa de contratar qualquer pessoa para contratar ele, porque ele agrada as pessoas. Ele tem essa satisfação de agradar quem contrata ele. Você disse que com relação à rede social, que mudou muita coisa, que hoje a gente consegue ter outros acessos. Você nunca pensou em investir a figura, o personagem que é a pessoa Kezinha na rede social? Porque você faria um sucesso, você já faz sucesso. Então, Você eu ia vejo o meu na Instagram, né? Muita gente me sugeriu no início para me fazer um Instagram assim, só profissional, com meus eventos, entendeu? Mas eu vejo a minha vida pessoal também como o meu profissional. E aí eu não sei se eu conseguiria alimentar uma ou outra rede social. Porque é indiscutível que você é um personagem. Independente da pessoa, há uma figura de personagem no Kezinha, inclusive, que é homenageado. Que é, quando a pessoa ela é imitada, e diga-se de passagem, com uma proximidade muito grande da imitação, é porque ela é homenageada, é porque a pessoa sabe de quem se trata. Você se incomoda com essas homenagens, até porque se você se incomodar, você assina a procuração aqui, a gente já entra com representação contra esse cidadão. Não vale 10 centavos não, mas é gente boa, né? Michael Schneider, inclusive... Mike Schneider, eu ia processar ele porque ele começou a inventar histórias
com os outros, imitando minha voz, e que isso me trouxe problema, entendeu? Tem uma figura histórica de Livramento. Deixa eu te falar uma coisa deixa eu te falar uma coisa, que minha conversa é assim, é presencial, entendeu? Eu estou aqui com o cliente, não interessa se está estudando, você para de estudar, trave aí, por favor, dê pausa. Eu estou aqui agora com um cliente, aqui que quer promover uma representação contra você, em detrimento de difamação, de injúria, e que você vem promovendo problemas para a vida pessoal dele, tá bom? Oi, Bia! Posso fundamentar minha defesa? Já tô aqui com o meu advogado, viu? Vou te processar. Não vou querer dinheiro, não, que eu não tô precisando no momento, não. Vou querer que você doe a cesta básica pra minha corrente de caridade. Manda ele gravar aí, ó. Vou dar meu esclarecimento. Mandar gravar não, eu tô gravando, ó. Eu já tô ao vivo. Você vai sair com essa cara bonita sua aí, ó, na tela aí, ó. Você vai sair ao vivo. Você acha que eu não tô gravando, não? Na realidade, Ah. é uma... Olha só. Quarta-feira tá no ar, viu, Schneider? Essa figura inoxidável e pública... Começou a falar bem. Começou a falar bem que ele sabe que vai pro ar, tá vendo? Você é um bandido, rapaz. É claro que eu não faço o que ele faz. Concordo. Mande um abraço pra ele agora, do jeito dele, por favor, né? E aí? Mas eu quero fazer uma denúncia porque ela é a usurpadora. Ela está forjando imagens. Ah, vai te embora, viu? Eu vou trazer você aqui e já vou pedir autorização do uso do personagem. Pronto, Kezinha é uma figura maravilhosa aí. Parabéns pelo trabalho, Kezinha. Obrigado, meu querido. Sabe que eu sou seu fã também, né? E Mike Schneider também já fez parte da equipe Kezinha Produções, né? Na minha equipe de animação, já trabalhou também. Já. Ele puxava o trenó do Papai Noel. Ele já trabalhou com a gente. A Rena. Mas não era a Rena, não. Ele já trabalhou de... Já foi Toy Story, já foi Homem-Aranha. Tchau, Toy Story. Tchau pra você. Tchau. Continuar minha gravação. Valeu, irmão. Um abraço. E eu liguei, ele achou que ele ia, não. Eu liguei aqui de boa, aqui ele já atendeu. Schneider Ajeitando o cabelo. E me juntou ele, Pinto, a galera da casa de Pinto. E como ele descobriu o número de Léo do Acarajé, lá de Rio de Contas, né? E Léo assim, sempre foi meu amigo, sempre teve um relacionamento bom comigo. E na época Léo morava aqui em Brumado, na rua da Somep ali. Aí ele começou a imitar minha voz. Ó, vou na sua casa amanhã, lhe cobrar não sei o quê, não vou bater na porta não, vou bater pau, que senão a porta vai cair. Vou jogar a cobrança por baixo. Esse Léo... Irritou com você? Acreditou mesmo? Ele achou que era eu, entendeu? Aí o Léo mandou um áudio pra mim, me esculhambando, falou que ia dar uma surra em mim com a galinha morta. Oxe. Mas ó, vou te falar, ele imita a Kezinha, ele tem... Porque e depois, aquele Aguiazinho lá de Livramento, já não Aguiazinho tem pavor de Bolsonaro, ele pegou e imitou a minha voz, falando que tinha um Aguiazinho. O Aguiazinho até hoje me escolheu, virou meu inimigo, sem eu ter a oportunidade de dizer pra ele que não fui eu, né? Mas vai imitar, ele pega uns trejeitos, ele é bem caprichado. E é o que ele falou aqui no final, quem imita... Né? É porque quando a pessoa é imitada, melhor dizendo, é porque ela tem uma marca pessoal tão grande que realmente é diferencial. Quando eu lhe falei a pessoa e a figura no sentido de virar um personagem, é isso. Acho que todo mundo conhece Kezinha. E Schneider, eu já falei pra ele, tinha que continuar com a carreira de humorista dele, entendeu? Sim, eu fui no primeiro evento dele. O primeiro evento dele, a pauta foi eu, o assunto foi eu, queria comissão da bilheteria. Bombou, na hora que ele fazia a Kezinha, bombou. Porque eu disse, ele é coisinha. O assunto é todinho, a pauta foi Kezinha, né? Ele ressuscitou tudo que eu fiz em Brumado. Umas histórias de carnaval, ele E aí o que acontece? Eu incentivei ele na época, eu falei, continue, pega outros, né, outros conteúdos, tem muitas outras figuras engraçadas em Brumado, né? E continua com isso daí. Ele estaria fazendo um sucesso muito grande. Ele hoje. É um grande artista, é um cara que tem um potencial. E ele é muito grande. talentoso em tudo que faz, entendeu? Ele trabalhou comigo na minha equipe também. Acho que fez uns 3 dias das crianças com a gente. Foi muito bom. Desenvolveu muito bem todos os personagens que eu passei para ele. É isso aí. Sua equipe realmente é fantástica. Indo e voltando, a gente falou de evento, falou de personagem. Teve uma pergunta que eu não lhe fiz e tem uma que eu abri na caixinha de perguntas e a menina mandou pra gente. Eu achei muito interessante a pergunta dela, eu vou lhe fazer já já. Mas antes, nós falamos aqui no início com relação a essa questão do desgaste do município, da gestão, de alguns pontos controversos. Hoje,
Hoje, se o Quezinha fosse convidado para ser um representante, para ser um secretário, para ser alguém que pudesse melhorar, mexer, evoluir na vida das pessoas, aceitaria o convite? Aceitaria. Aceitaria porque, como eu falei, né, citei antes, no nosso outro bate-papo, eu trabalho em 28 cidades da região e a maioria das cidades que eu presto esse serviço, meu contato maior são com secretarias, tanto de educação como de assistência social. E assim, eu vejo a forma, né, e o dinheiro que tem para ser investido em vários segmentos dentro dessas duas secretarias e que Brumado a gente não vê isso acontecer. E eu sempre quis contribuir com os secretários que ali estão e esteve, né, trazendo essas ideias, né, como eu tinha dito no papo anterior, que a única pessoa até hoje que ocupou uma secretaria aqui foi Teca, que todas as ideias que eu passei para ela, de eventos que a gente fazia fora com essas secretarias, ela trouxe e fez, né, que foi no mandato do prefeito Agilberto, que quando era secretária. E de lá para cá eu vim trazendo essas mesmas ideias, estão aí vivas e sã, né, para saber que eu já levei e tive, né, no mandato passado de Eduardo, a ideia de fazer um Natal da praça, como eu já falei, que eu venho fazer esse Natal com a CDL, depois a CDL deixou de fazer, eu continuei fazendo com apoio do comércio, e aí eu falei com a prefeitura, né? Na época a Dineia era secretária de Educação, e mostrei um projeto para ela, né? Que foi um projeto que ela autorizou a fazer. E a gente usou a ideia do reciclável. Né? A gente pegou um apoio de Davi da Ligue Lixo na época, colocou carro e funcionário à disposição, saímos recolhendo os lixos que daria para reaproveitar e transformar em obras de arte. Eu acho que, de quando eu moro em Brumado, foi um dos mais bonitos que teve na Praça da Prefeitura. Isso foi recente, foi no mandato passado. Sim. Né? Foi logo no início do mandato passado de Eduardo, que eu acho que foi também o último ano que a Praça da Prefeitura iluminou. Depois parou, né? Eu acho que essa resposta sua, ela traz a consciência de alguém que critica o que precisa ser melhorado, mas se for chamado a dizer, então venha fazer melhor, aceita. Acho que isso é muito importante. E foi isso que eu propus. Eu falei, eu estou aqui, entendeu? Tá aí. O orçamento ficou desse tamanho, porque a gente reaproveitou lixo, né? Tirou o lixo, você chegava nas entradas. Por exemplo, eu chegava de Castanha, em Brumado, estava cheio de pneu na entrada da cidade, que até hoje está desse jeito. Chegava de Conquista, cheio de lixo, tronco, resto de construção, pneu. E eu fui assim, vendo aquele lixo, falei, eu vou transformar esse lixo em alguma coisa. Vinha de Livramento, a mesma coisa. E a gente viaja, eu trabalho viajando, né? Agora, nesse período de pandemia, que eu estou mais dentro da minha casa. Mas o meu trabalho, eu vivo de fora de Brumado. Né? Na verdade, Brumado é um lugar que eu escolhi para poder morar. Meu ponto de apoio é meu lugar, que eu amo, mas eu sobrevivo dos meus contratos da maioria das cidades que eu trabalho. Né? Se eu fosse viver só de Brumado, com o pouco que eu faço aqui, eu acho que ia dificultar até minha vida financeira. Aí quando eu vi esse lixo todo, entendeu? Eu falei, eu vou transformar isso em alguma coisa. E foi a ideia. E foi um Natal bonito, não sei se você recorda desse Natal. Lembro, sim. Entendeu? Fizemos uma parceria com a AR também, que é a prestadora de serviço da prefeitura, para poder fazer a parte de iluminação. Né? Então, assim, a prefeitura entrou com um custo praticamente zero, né? Porque Davi entrou com a participação dele, teve essa participação da AR, e a participação da prefeitura foi mais essa questão de material, tinta para pintar, que tinha que pintar as coisas, essa questão de mão de obra mesmo. E depois desse ano, a prefeitura colocou em todos os sites de Brumado, a prefeitura de Brumado realiza Natal na praça. Eu não fui lá e disse, foi Quezinha que fez. Porque eu passei a ideia para a prefeitura acatou, foi só um ano, mas deixou a coisa acontecer, e eu fiz aquilo, não foi para me promover, nem para poder me engrandecer em cima daquele projeto. Eu fiz porque eu acho que Brumado tinha que ter, e você ia de segunda a domingo. E tem potencial para ter, né? De segunda a segunda, a prefeitura, nesse período que a prefeitura estava arrumada, né? Eu peguei muito material da CDL que já tinha pronto de outros eventos,
A CDL emprestou sem nenhum problema, botou trenó, essas coisas todas. E virou um atrativo na cidade. Entendeu? O comércio da prefeitura abria de segunda a segunda, porque estava tendo movimento de segunda a segunda. Para o pipoqueiro, para aquele pessoal que vende aqueles brinquedinhos lá, para as lanchonetes, para as churrascarias, né, para a sorveteria, tudo tem isso na prefeitura. Então gerou um movimento que eu queria que o poder público enxergasse isso. Né, que o que é que custa agora Natal? Você chega em qualquer cidade, por menor que seja, você chega na entrada da cidade, tem boas festas, seja bem-vindo, Feliz Natal. Isso, eu não sei qual é a dificuldade que eles encontram, né, de fazer essa alegria na sua vida. Se alguém não percebe quando tem e que é difícil, quando não tem, com certeza se percebe. Fica aquela coisa apagada. Apagada. Sem vida, Natal, sem alegria. Entendeu? E isso melhora o comércio, melhora a autoestima das pessoas. O mundo está vivendo assim um momento muito crítico, muito triste, de 2 anos para cá, de 1 ano e 8 meses, né, para cá. Muita gente perdeu família, perdeu familiar. O povo já está triste, tá aquela coisa, muita gente perdeu o comércio, muita gente faliu literalmente. Então, assim, junta essa tristeza que a cidade passa, porque Brumado é uma cidade, assim, aparentemente, né, uma cidade esteticamente olhando, uma cidade feia, parece que terminou uma guerra. Não, e tá a cidade feio. Sobreviveu a algumas pessoas. É. A impressão de quem entra em Brumado hoje, né? Brumado, você chega uma avenida daquela de João Paulo, eu tava pedalando Brumado ontem. tá com odor, a cidade fede bosta. tá fedendo. A cidade tá fedendo bosta. E é uma coisa que não é comum. Nem para Entendeu? falar nem da gestão, não, porque a gestão tem muitos anos e não é porque comum para a própria gestão. Assim, ela tem que ouvir, e isso não é como crítica, não é como politicagem, que isso já sai da boca do prefeito. Que tudo que as pessoas falam para poder melhorar a cidade é politicagem. Né? A Câmara de Vereadores chama um prefeito, um secretário para poder ir lá prestar conta de alguma coisa que é obrigação deles prestar conta. Eles falam que é uma politicagem. Se fosse residente único da cidade, eu aceitaria essa ideia. Mas a gente transita, a gente cai em buraco o tempo todo com carro, estraga a peça de carro. Eu tive que voltar a João Paulo, você não passa uma avenida principal daquela. Um odor considerável, você sabe fazer um exercício, caminhada, você fica incomodado, então a gente tem que reclamar sim. Né? Se está lá, se colocou à disposição para ser o representante, é representante e não quer ouvir, é melhor sair. Em que pese a postura conhecida de modo mais firme, né? De ouvir pouco, tá? A gente sabe que é assim, mas tem que ouvir, querendo ou não querendo, tem que ouvir. Tem que ouvir que a partir do momento que ele, né, disponibilizou a ser um representante da cidade, ele vai ter que ouvir as pessoas. Eu lhe confesso, vai ter que ter opinião. Eu lhe confesso que eu emudeci muito com relação a esse tópico. Na rádio, quando a gente tem nossa programação, de quando retornei pós-eleição, não mais falei de política. Nos podcasts, o entrevistado fala à vontade, eu faço uma mediação, mas eu estou segurando muito a opinião, porque a gente falou do comércio, por exemplo. O comércio que, comércio apagado, precisando de auxílio. E é o mesmo comércio que apoia a repetição dessa gestão. Então, por que eu vou ficar brigando, defendendo algo, se tem ali meia dúzia que tem vantagem pessoal, e eu sei disso, né? Falo porque tenho um conhecimento, inclusive de empresas, etc. Mas eu falo, sabe de uma, eu não vou mais adentrar esse tópico, porque se as pessoas que são as principais prejudicadas estão aplaudindo e reiterando, a gente está colhendo fruto negativo e no momento oportuno a gente faz a nossa parte. Não está sendo prejudicado, não está levando alguma vantagem, exatamente. Alguma vantagem para poder aplaudir uma coisa errada que a gente está vendo, que até cego está enxergando, né? Um comércio de Brumado hoje que poderia. Eu fui a semana passada em Vitória da Conquista comprar umas perucas que eu vou fazer umas fantasias novas. Por quê? Fui porque eu não achei em Brumado, que eu não compro. Meu dinheiro eu ganho em Brumado e ganho em 28 cidades da região que eu trabalho. Mas está aí de prova o comércio de Brumado. Tecidos, essas coisas todas. Eu só compro fora de Brumado o que eu não acho aqui. Tento buscar pela internet, se eu não achar eu vou em Conquista, compro. Às vezes também não acho em Conquista, aí busco pela internet. Aí você já vê aquele clima de Natal, você já entra na cidade, já tá o comércio movimentado, uma musiquinha de Natal na rua. E assim, eu queria saber o porquê, né? Eu já fiz essa cobrança, até mesmo porque eu trabalhei muito e vamos colocar até o último ano de Natal, antes da pandemia que teve, a gente trabalhei em parceria com a CDL e tudo. E eu queria entender o porquê
que o tamanho do comércio de Brumado, entendeu? Não tem autonomia de pressionar uma administração. Porque é conivente com a administração. Entendeu? Pressionar Rio de Contas, teve um ano que o prefeito falou que não ia fazer carnaval, o comércio de Rio de Contas, ao tamanho de Rio de Contas, ao tamanho de Brumado, depende do carnaval. Chegou e pressionou. Teve o carnaval. Agora Brumado eu não sei, porque Brumado construiu não sei quantos hotéis novos. Quando terminou de construir os hotéis novos, foi quando deixou de ter carnaval. Brumado aumentou a quantidade de bares, a quantidade de loja, a quantidade de tudo. Poço de gasolina em Brumado e igreja de crente, cada esquina tem um. E aí a cidade parou de ter esses eventos, que eram um dos maiores eventos. Que não é uma coisa de gostar ou deixar de gostar do evento, é uma questão importante a nível econômico. E evidentemente a nível econômico é fundamental. Ninguém ficou batendo boca na internet, defendendo um carnaval, querendo que fizesse o carnaval. E olha que eu era folião do carnaval, né? Era uma coisa que eu não ganhava dinheiro com o carnaval. Nunca ganhei dinheiro no carnaval, nunca vendi nada no carnaval. Eu não tinha produto para vender no carnaval. Eu era folião. E as pessoas que vivem do carnaval. Eu lembro Brumado, gente, na época que tinha carnaval aqui. Eu fui morar na Rua Rosinha ali, minha casa virou uma hospedaria, só redes, teve um dia que eu contei, tinha 90 redes no quintal da minha casa, né, que o quintal da casa lá é bem grandão, e inclusive essa casa que é da gente lá é vizinho do seu sogro, onde ele morava, né? Sim. A gente sempre morou, minha avó e Naneco, na época não tinha nem muro, uma casa emendava na outra, assim, tudo. E é uma casa muito grande, e quando eu fui conhecendo as pessoas de fora, não tinha onde hospedar o povo. Aqui não tinha aquela cultura que Livramento, Rio de Contas tinha de alugar a casa. O povo não alugava a casa. Eram os hotéis que tinha disponível na cidade na época e as casas de amigos. O povo trazia gente de fora para ir para casa. E aí eu fui fazendo muita amizade, né? Eu falei, minha casa só tem 2 quartos, agora tem um quintal de 40 metros de fundo lá. 2 quartos e 90 redes. Com não sei quantos pés de manga. Hoje não, só tem 2 pés de manga, mas na época acho que tinha uns 4 ou 5 pés de manga. O povo só via rede assim, ó. Aí eu falei, vocês querem dormir no quintal? Todo mundo ia, porque não tinha onde ficar, entendeu? E assim, hoje eu vejo uma cidade toda estruturada, cheio de hotéis maravilhosos, né, restaurantes maravilhosos, um comércio que aumentou muito, essas lojas, mesas, franquias, essas lojas de rede, que não tinha em Brumado na época, que chegaram na cidade, era para estar todo mundo juntando ali, chegar, prefeito, você é um só, você foi eleito pelo povo, você vai sentar aqui agora, vai ouvir, eu sei que você não gosta de ouvir ninguém, que a última palavra é a sua, só que hoje a última palavra vai ser nossa. E um coletivo ali, pressionar ele, colocar ele no canto da parede e mostrar para ele que ele é prefeito, que ele não é dono de Brumado. Que o que eu quero que ele enxergue é que ele é prefeito, eleito pelo povo, para agradar o povo. Ele não é dono de Brumado. Mas Brumado não é uma empresa particular dele. Mas quando você mostra a sua forma, desde o primeiro momento, e isso ninguém pode dizer que não é verdade, e há uma renovação de outorga, uma renovação de poderes, por que mudar? Percebe? Então essa é a minha crítica quando eu falo em dizer assim, olha, a gente emudece porque é a mesma coisa agora, fazendo um paralelo, quem faz uma crítica a Bolsonaro conhece a forma do presidente, dizer, eu vou votar nele porque ele vai mudar. A gente sabe como é a linha dele. Assim como as pessoas sabem como é a linha de Lula, porque já tiveram oportunidade de trabalho. São pessoas já experimentadas, já se conhece a forma do trabalho. E aí vai, não, eu vou votar nesse para que seja diferente. Não, vai ser isso aqui, ou então vai ser daquele jeito lá. É a mesma coisa a nível municipal, a gente conhece a forma da gestão. Eu fico com aquela última parte que você disse. Tem gente que também percebe tudo, vê tudo, mas está mais agradado por outras razões. E aí é lamentável. Ok, vai dizer, vamos bater palma que tá tudo muito bonito. Abri uma caixinha de perguntas no Instagram, coloquei uma foto sua muito bonita, uma foto pousuda, você viu mais? Óculos escuros, olhando para trás, tirando uma onda, devia estar em Porto Seguro, nesses lugares aí. Eu não tenho condições econômicas de ir nesses lugares, eu só vejo em fotos. Oh, Deus. A nossa amiga aqui do Instagram, Gislaine, perguntou o seguinte: você fez alguma promessa para ajudar as pessoas? E depois ela emendou a pergunta, né? Essas ações sociais que você faz,
e ela acompanha certamente suas redes sociais. São ações sociais sempre feitas voluntárias ou tem algum outro tipo de intenção? Me chamou a atenção, Casinha. Então, eu achei interessantíssimo, porque eu ouço essa pergunta também diariamente, né? Principalmente de pessoas que até hoje não conseguiram me ajudar de forma alguma nessas ações sociais, né? No início, a gente começa a pedir, você está fazendo isso para se promover politicamente. Essa pessoa não ajuda, ela não oferece 1 quilo de arroz para essas campanhas que eu faço. Mas ela tem essa pergunta já na hora que eu peço. Porque, como você falou, eu uso minhas redes sociais para pedir, uso minhas redes sociais para agradecer, até como uma prestação de conta, porque ali não sou eu que estou dando nada para ninguém, entendeu? E como nasceu essa ideia de ajudar essas pessoas. Né? Voltando lá no início da entrevista, eu sempre trabalhei em Brumado, nas melhores boutiques da cidade, na época que eu cheguei aqui. Né? Sempre me relacionei com as pessoas, vamos colocar assim, classe média alta, desde a época que eu cheguei aqui. Depois eu fui trabalhar no jornal Tribuna do Sertão, onde eu fui colunista social durante uns 5 ou 6 anos, né? E só saía na coluna social do jornal rico e metido a rico. Não, pobre, pessoas, né, humildes não saía numa coluna social de um jornal. Então, assim, com quem que eu tinha um relacionamento? Com quem que eu vivia? Eu estava sendo convidado nas melhores festas que tinha na cidade, né? Os melhores casamentos, os melhores aniversários. E eu não conhecia as pessoas dos bairros, eu não conhecia os bairros de Brumado. E isso eu já estava, há 20 anos morando em Brumado. Né? 2008 foi quando eu candidatei. 2008 para cá, 12 anos? 13, né? 13 anos. Então, assim... Quando foi em 2008, eu fui e candidatei a vereador. Né? Me deu aquela vontade, eu falei, eu vou ser vereador. Que Brumado, assim, resumindo, gatos e cachorro estava sendo vereador e candidatando, eu falei, eu vou entrar no meio também. Com o intuito de fazer alguma coisa dentro da minha área, né? De ir mais para o cultura. Até então, eu nunca tinha despertado em mim essa questão do social. Porque eu não conhecia, eu não imaginava que Brumado, pelo meio que eu vivia, tinha uma rua, por exemplo, ali atrás da Pax Nacional, com casas feitas de papelão, que até hoje ainda tem a Rua dos Quartinhos. Tem casa feita de madeira e papelão. E mora uma família, entendeu? Eu não imaginava que Brumado, eu ia chegar em um bairro como eu cheguei naquela época, que tinha um menino de 7 anos com radiocomunicador a serviço de uma facção criminosa. Eu nunca imaginava, no meio que eu vivia, né, que era nessas boutiques, nessas festas, com as pessoas que convivia, que eu ia chegar em Brumado em uma casa doada pelo governo federal, essas casas, que a primeira foi o Malocão, né, que hoje é Urbis 2, que tinha uma casa que foi entregue com pia, com tudo muito simples, mas tinha uma pia, tinha uma porta, tinha uma janela, tinha 2 quartos, tinha telhado, e que o morador ali arrancou tudo aquilo ali para trocar. Foi logo quando o crack chegou em Brumado, assim que, né, para trocar troco de drogas, de vício, de bebida, e morar em uma casa igual aquela música, sem porta, sem janela, entendeu? Eu tive febre emocional, o Tomar Lúcio tá aí, vive e são. Que ele falou para mim, Kezinha, se você continuar indo para esses lugares e vendo essa situação, você vai dar uma hora, uma febre dessa, que você vai dar uma convulsão, que você não vai voltar mais. Ele me alertou na época. Ele vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, que eu vou mandar o link para ele. Isso em 2008. Ele falou, se você continuar, porque foi um choque de informação, de um meio que eu vivia, e quando eu cheguei para fazer a minha campanha, eu falei, eu não vou candidatar a vereador e pedir voto para essas pessoas que me conhecem. Quem me conhece já sabe que eu sou candidato. Eu acredito que eles vão votar. A minha ideia na época foi essa, de ir para os bairros conhecer. Como é que eu vou chegar em uma Câmara de Vereadores e vou questionar da saúde pública, sendo que eu, quando eu sentia alguma coisa, tinha o São Lucas e São Mep na época. Todos dois eram de amigos meus, e eu chegava e tinha acesso livre. Entendeu? Então,
eu sentia alguma coisa e ia pro São Lucas. Era atendido, não pegava fila, na hora que eu chegava, precisava de outra coisa, ia para São Mep. E o hospital realmente, na época aqui em Brumado, né, não tem a qualidade que tem hoje. Não tem os serviços que tem hoje, por isso que as clínicas particulares tinham um destaque maior até nessa época. E eu peguei e fui para os bairros para conhecer a necessidade das pessoas. Como que eu vou questionar alguma coisa na ação social se eu não sei como é que funciona a ação social? Eles já pregavam, né? Que a gente faz, a gente acontece, a gente tem ação social na cidade, tem assistentes de saúde, tem isso, tem aquilo. Quando eu botei minha cara na rua para fazer campanha, foi que eu vi ver que Brumado realmente tem todas essas secretarias, mas não tem nem um terço do trabalho prestado por nenhuma delas que eu citei aqui, entendeu? Eu vi paciente de câncer na rua ali de Ilhéus, um rapaz que era carregador, só andava na porta do Mané Pires, eu morava ali perto, eu morava na Rua Rosinha, e aí eu desci no Mané Pires para poder comprar uma coisa, comprar outra, acabei fazendo uma amizade com ele e ele sumiu de lá. Aquela figura que você chega em um lugar, aquela pessoa tá ali todo dia, aí você sente falta. Quando eu procurei, falou, ele adoeceu, tá em casa. Isso no meu período eleitoral. Quando eu cheguei na casa dele, o homem tava, gente, assim, sabe, com um peixe, quando em um rio que morre um peixe, que fica 8 dias, começa a soltar aquelas peles, em cima de uma cama. Nunca tinha ido ninguém da saúde na casa dele, nunca tinha ido ninguém da assistência social na casa dele. A mulher dele chama Cida, também tá aí, vive e são. Eu cheguei e falei, Cida, o que é que tá acontecendo aqui? A casa do homem cheirava salmoura, você passava na porta da casa, parece que você estava passando ali na feira, no mercado. E eu falei, Cida, que situação é essa? E ele era bem grandão, ele era carregador, ele ficou assim, menor do que a cama, entendeu? O homem dormindo em papelão. Aí eu fui naquela loja ali, do lado mais pra cá da Pax Nacional, Decor Móveis de Nélio. Falei, Nélio, eu preciso de uma cama para esse senhor. Eu mostrei a situação, tirei uma foto. Nélio deu uma cama, pegou o colchão, mandou botar aquelas napas para higienizar ele. Saí pedindo de porta em porta, deu lençol, consegui colchão d'água depois, porque ele já não tinha, estava grudando. E aí eu comecei a ir para os outros bairros. Chegava em outro bairro, uma família com uma lata de leite ninho vazia, um fogo feito de papelão, com 6 salsichas na água cozinhando, e tinha 12 pessoas na casa para dividir aquelas 6 salsichas. Era a alimentação do dia daquela família. Aí chegava em outro bairro, uma mulher botando açúcar com farinha na boca de 4 meninos, que eu nunca vi parir também tanto igual essas pessoas. Eu acho que é uma falta de informação ou é uma coisa prazerosa. Pode ter prazer sem essa multiplicação para sofrer, gente, né? é muito próximo um do outro, assim. Falta de informação, falta de educação. E aí eu pirei, falei, gente, Brumado não tem gestão, Brumado não tem assistência social, Brumado não tem saúde. Com o que esse povo gasta esse dinheiro? Será que esse povo não tem noção que essas pessoas estão passando por isso? Aí eu comecei a me comover, foi quando eu comecei a adoecer mesmo. Eu senti uma febre emocional, que eu cheguei na São Mep uma vez, o Tomás Lúcio falou pra mim, se você continuar indo para isso, você não vai conseguir resolver nenhuma dessas situações, entendeu? E aí o que acontece? Aí fui para outros bairros, chegou em outros bairros, saía desse bairro que me chocava e ia para outro, chegava no outro bairro, ia pedir um voto, a pessoa, você que é Quezinha, já ouvi teu nome na rádio, já ouvi teu nome, porque eu fazia eventos e tudo, muita gente não me conhecia, mas, né, ouvia. E tinha André que fazia a Alicinha na alternativa. E muita gente confundia. Você que é a Alicinha? Eu falei, não, é Quezinha. A Alicinha é André. E aí foi quando eu comecei a conhecer esse pessoal de bairro, que na verdade eu não conhecia. Né? Eu não conhecia e tive portas abertas. Brumado teve uma época que, depois do Kaique ali, você não conseguia entrar. Para você entrar, você teria que entrar com algum representante que comandava aquela região na época, né? Hoje em Brumado tem outros bairros que estão vivendo essa situação, mas nessa época, aí pronto, com quem que eu tinha que fazer amizade? Com quem comandava o gueto,
E aí comecei a entrar, entendeu? Foi onde eu comecei a ver, entendeu? Criança, coisa que a gente vê em televisão, com rádio comunicador. Comecei a ver criança com pistola na cintura. Eu pirei, eu falei, meu Deus do céu, vou chamar o Fantástico em Muro Mato. A gente que está em outra realidade Foi vivencial. um choque de informação completamente. Hoje muita gente chega pra mim e fala, Kezinho, eu acho você uma pessoa tão humilde, eu acho uma pessoa tão assim. Porque assim, eu vivi nesse meio porque era a minha posição. Eu trabalhava numa loja, as pessoas me conheciam dessa forma. Não é que eu era rico igual eles. Mas então a política lhe melhorou como pessoa. Me melhorou como pessoa. Por isso que eu fiz questão de não continuar a minha campanha, né? Eu fiz a campanha em um determinado momento, deixei de ter a quantidade de votos que talvez se eu tivesse feito uma campanha nesse meio que eu vivia, né? Muita gente chegou pra mim depois e falou, Kezinho, eu não votei pra você porque você era tão popular, eu achei que você estava eleito. Foi algo que eu mais ouvi, entendeu? Eu achei que você já estava eleito e você não veio aqui me pedir um voto, você não veio pedir um voto no meu comércio. Eu lhe entendo. Não veio me pedir um voto. Só que no dia da eleição, correndo lá, a urna, o povo me abraçando, achando que eu estava eleito, porque a primeira urna que abriu tinha 40 votos. Ganhei essa porra. E eu não Acabou. podia mandar ninguém sentar no formigueiro, porque eu achei que eu estava, né? Eleito, eu já tinha comprado já meu champanhe para poder estourar, para poder Tomou comemorar. champanhe na felicidade do mundo todo. E aí o que acontece? Chegava em um lugar, o povo, não sei quem, me deu uma carteira de motorista, eu falava, volta. Minha casa eu foguei, aí eu vou te ensinar você que é candidato da próxima vez. Não sei quem ganhou, foi várias eleições dando carteira de motorista. Ele- Aí agora é só pra, antes, desculpe lhe cortar, ele fez a vida dele e da família dele toda. E quem ganhou a carteira de motorista? Quem ganhou a carta de motorista? É um ponto de reflexão, né? Basta pensar e nem é muito. Continue. É que eu não Aí resisti. a areia, chega na casa da mulher, a mulher, Kezinha, tu podia me arrumar uns blocos, porque eu tô com essa areia aqui, eu ganhei uma caçamba de areia. Eu falei, ali não tem uma caçamba de areia não, amor? Ela falou, mas foi na eleição passada. Eu falei, ali não tem um carrinho de mão de areia. É porque a chuva toda vez que vem carrega um pouco. E eu falei, se eu te der 100 blocos que eu não tenho condição de lidar, chegar na eleição passada, que eles ficam esperando, de 4 em 4 anos. Você só vai ter 20 blocos aí na frente, porque o povo vai carregar tudo. Aí assim, o outro chegava, pegou um time de futebol todinho. O time, olha, vocês estão sabendo do que eu estou falando. Um time de futebol saiu lá do sindicato e foi lá para casa. Queria bola, queria jogo de camisa, queria chuteira. Eu falei, gente, eu não tenho milhões para gastar. E naquela época, eu candidatei em 2008, eu concorri com Miguel Lima Dias, Agberto, Joãozito, tudo vereador de carreira. Profissionais da polícia. Tudo vereador de carreira. Né? Muito deles aí nunca fez nada na vida, a não ser ser político. Joãozito, Salvador Mareiro, que pra mim foi o único que eu queria que fosse até hoje, porque pelo menos era do povo, servia esse povo. Ele era SAMU, ele era táxi, ele era ambulância. Eu votei pra ele uma vez, porque eu vi as ações que ele fazia. Né? Como eu não acreditava nos outros também, peguei e voltei para Salvador. E não arrependo. Eu sou até hoje fã dele. Porque hoje eu faço o que ele fazia. Vai na casa das pessoas e tudo. Aí era assim, eu quero a carteira de motorista. Fulano me deu uma armação, eu quero a lente do óculos. Se eu fosse dar o tanto de coisa que o povo me pediu, hoje eu ia estar na porta da feira com uma cestinha pedindo moeda. O que me chateia, o que me deixa triste é a pessoa não compreender que esse período ele é muito curto dentro da necessidade que vem ao longo dos outros 4 anos. E a gente faz muito trabalho de orientar, de explicar, de mostrar, independente de se candidato ou não, de dizer, olha, agora são 45, na época que você fez, foi 90, não era? Agora são 45. Que agora também tem a pré-campanha. Demorava, entendeu? Agora também tem a pré-campanha, que é uma... muro, eu pintava meus muros. Mas a pré-campanha, o 45 é a coisa mais falsa que tem, o 45 dias. Porque a pré-campanha, você começa no início do ano. Então ficou realmente muito intenso. Aí chega naquele período, é o tal do exame de oftalmo, é a armação de óculos, é um bloco. Aí passa aquilo ali, a pessoa não percebe que ela precisa ter política pública eficiente,
para que o município, crescendo, dê oportunidade de trabalho, ela gere a renda dela por conta própria e as coisas se ajustem a ponto dela ouvir propostas políticas e escolher a melhor, ela não precisar de político. Não, Clezinho, eu gosto muito de você, lhe conheço, mas eu votei em fulano porque ele me deu uma habilitação. Não, meu amigo, é nesse que você não pode votar. É a pior desculpa que tem. É a pior desculpa. Se você trouxer para o nível racional, e aí obviamente eu perdoo aqueles que pensam muito pouco, é a pior desculpa que tem, Kezinho. Porque o cara lhe conhece, sabe que você pode ser um bom representante e vai votar em quem está roubando ele. Porque é uma forma de. É um crime eleitoral. E aí você entra num jogo que a pessoa não pensa o que é que ela está fazendo. Aí você chega a um ponto que você vem para um ponto de dizer assim: ó, será que vale a pena querer melhorar a vida de uma pessoa e ainda ouvir? Ah, mas político quer receber vantagem? Cara, eu não preciso de vantagem não. Você não precisa de vantagem não. A vantagem que eu quero é trabalhada de segunda a sexta aqui ó, no suor para poder passear, viajar, comprar o que quiser comprar. Não é porra de política que a gente está preocupado aqui. Tem um bocado de fanfarrão na política. Tem um monte de fanfarrão que existe porque existe um bocado de eleitor fanfarrão. Com certeza. Não tem outra casa dinâmica, não. Eu foguei todas as lâmpadas da minha casa, chegavam lá em casa. Teve uma mulher que chegou na minha casa com 12 talão de luz. Eu viajei recentemente, não foi agora não, né, o ano passado, e demorou 15 dias o vencimento da minha luz, quando eu cheguei tinha cortado. E minhas contas de luz, essas coisas, eu mantenho muito em dia, entendeu? 15 dias tinha cortado. Eu não entendi, porque chegou uma mulher na minha porta com 6 talões, foi muitos talões. Eu esperei, quer dizer, ela ficou 5 ou 6 meses antes da eleição, juntando o talão, porque ela sabia que na eleição ia aparecer um infeliz para poder pagar para ela, entendeu? Aí eu peguei e eu dava baixa, e com isso eu criei algumas inimizades. Porque eu falava, gente, eu falava isso aí que você falou. Não adianta, você vai achar. Muita gente, como todos os anos eleitoral em Brumado, a gente vê que a eleição ela é decidida 4 dias antes da eleição. É onde começa, entendeu? A farra de tudo. Agora tem muita gente que está gastando dinheiro e que está tomando pau na urna. Isso é satisfatório. Tá, mas isso é satisfatório, porque hoje, na época se queimou ao ponto que nem o dinheiro resolve. Na época que eu candidatei, quando a pessoa chegava para mim e falava, Kezinho, eu não vou votar para você, me falava assim, me convencia, eu não vou votar para você, porque meu filho está precisando de uma carteira de motorista e fulano deu. Eu falava, então vota para ele, porque eu não posso dar, né? Apesar que isso é crime, como você falou, eleitoral e tudo. Mas se fulano está lhe dando, né, e você acha que você deve pagar ele dessa forma, só que fulano vai ficar 4 anos agora, filho, vivendo nas custas de vocês. Lhe dando uma banana. Que é o que está acontecendo. Tem gente que gastou 2 milhões em uma campanha de vereador em Brumado. Mas eu fico feliz que algumas pessoas, elas estão perdendo tanta credibilidade que nem o dinheiro vira. Calculadora aqui, somar um salário de vereador, né, durante 4 anos. Então, uma pessoa que gasta 2 milhões para eleger como vereador, ele já está de olho em 10 milhões lá na frente. Para tirar no primeiro mandato dele, no primeiro oportunidade, que é o que está acontecendo. E se tirasse os 10 milhões de modo lícito, estava ótimo. Mas tira, infelizmente, de jogar. Mas nada fica escondido nesse mundo e daqui um dia a mão de Deus pesará sobre essas pessoas, que eu assim creio, seja. Entendeu? Então foi onde, respondendo agora ao ouvinte, que nasceu essa ideia minha. Eu falei, gente... Emenda a resposta aí, o sopão solidário. Então, aí pronto, eu conheci todos os bairros, tive acesso a todos os bairros, conheci a situação de todo mundo. Foi onde eu vi, gente, pessoas especiais. E, na verdade, no início eu comecei a fazer uma campanha só para quem tinha paciente de CA em casa, né? Por mais que estava sendo assistido pelo SUS e tudo, mas assim, uma pessoa sozinha aposentada dentro de casa e uma família toda vivendo em função daquela aposentadoria. Algumas situações de especiais, né, igual muitas crianças especiais, que foi um dos meus primeiros... Meu primeiro grupo que eu formei de ajuda, que é essa corrente do bem. Era uma criança especial dentro de uma casa, mas a mãe realmente não podia sair para trabalhar porque a criança era completamente dependente dessa mãe. E aí, se colocasse qualquer uma outra pessoa para tomar conta, não ia ter a paciência, porque só quem tem uma pessoa especial dentro de casa sabe, né, os cuidados que precisa ter, a paciência que precisa ter, tudo isso. E geralmente mãe que tem essa paciência.
E aí eu comecei a fazer campanha em cima disso. Ia como voltando. Quem não ajudava, quem não dava nada, né? É quem mais uma indagava. fruta chegava, mas essa criança não é aposentada? Por que essa mãe está pedindo isso? Aí eu tentaria explicar que ela era aposentada, recebia o salário mínimo, mas que vivia uma família todinha em função daquilo ali. E eu ia chegar para essa mãe que me pediu ajuda e questionar isso. Não faz entendeu? sentido. Se a pessoa Eu ia tá pedindo, é porque buscar ela ajuda. precisa, E né? graças a Deus, Ou- apareceu muita gente. Eu tenho certeza que você tem um sentimento e percebe a multiplicação que é quando a gente faz uma coisa dessa de modo natural. Sabe? Você recebe tanto de volta que tem hora que você está apertado numa coisa sua. Você faz assim, caramba, será que eu vou dar conta disso aqui? E aparece um trabalho, você vai lá e paga a sua conta. Isso pra mim eu enxergo todos os dias, entendeu? Eu mudei completamente. Como eu te falei, né? Muita gente achava, porque quer dizer só vive. Não, eu hoje convivo, parei por causa da pandemia. Teve coisas que não teve como. Ano passado, na Páscoa, ano passado, eu ganhei cerca de quase 1.000 ovos de Páscoa. Mas a piscina, aquela ostentação na piscina sua continuou. Porque a galera que lhe acompanha no Instagram, lhe acompanhou com aquele. É um cisne? Eu tenho uns 5 boias maior que a piscina. Tem mais boias do que a piscina. Eu falava com a esposa, eu falei, pode me enviar a mãe dava risada. Deixa eu só concluir a questão desse solidário 5 boias aqui. dentro da piscina. Deixa eu só concluir Eu quero ouvir do sopão. Então, aí veio a ideia do sopão. Né? O sopão, eu falei, porque assim, você ficar pedindo cesta básica, essas coisas, a gente sabe que está tudo muito caro e está aumentando diariamente. E por mais que as pessoas tenham condição, porque quem faz uma caridade é porque ela pode fazer. Ela tem aquela disponibilidade, tanto financeiramente, como no coração. Porque por mais que tanta gente rica, Verdade. tanta gente milionária que nunca me deu uma lata de leite ninho para uma pessoa que está morrendo de fome. E eu pedi. Aí não me deu, falei, deixa. Né? Que para mim o pior pobre é o pobre de espírito, que não pensa nas pessoas. Então é uma riqueza que eu não queria ter. E aí eu fiz essas campanhas todas de cesta básica. Aí veio a pandemia. Chegou na pandemia, a prefeitura, né, travou aquela primeira cesta básica, que foi no primeiro início, que teve reportagem em todos os lugares, várias pessoas cobrando e tudo. Aí frouxaram, deram uma cesta básica, que foi uma cesta básica com 2 quilos de cada alimento nessa primeira cesta básica. Foram 2 quilos de cada alimento. Para quem estava passando fome, ótimo, porque a criança não estava indo para a escola. Tinha casa que tinha 9 crianças, sem ir para a escola, comendo reboco de casa. Porque menino come o tempo todo, entendeu? E a alimentação da escola pública de Brumado, a gente é testemunha, porque eu já fui ver pessoalmente, é uma alimentação, a criança alimenta 6 vezes na escola. Então, para uma mãe pobre, para um pai pobre, ter uma criança hoje na escola funcionando, né, é uma glória. Que a criança sai, chega lá, tem menino que vai com cocô, do jeito que acorda a mãe manda, mijado, entendeu? A mãe não dá banho. Ah, não, as professoras dão em creche. Eu falo que eu já testemunhei várias cenas assim. E a criança ali comia, chega em casa, já chega 5 horas da casa, cansado, brincou na escola, aquela coisa, né, com a última alimentação, e vai dormir. Só que agora, nesse período, a escola não funcionava, ficava essas crianças todas em casa. E as mães, Quezinha, meu menino quer comer meu dedo, minha Quezinha, meu menino quer comer não sei o quê. E eu falei, gente, eu vou começar a pedir às pessoas. Comecei a pedir. E foi aparecendo, e foi crescendo, virou uma corrente, como você falou. Né? Então eu botei a corrente no meio por isso. E foi gente que eu nem imaginava, me ligava, ó, Quezinha, eu fiz ali no mercado tal, tanta cesta básica, passa lá e pega. E começou. Aí veio aquela conversa fiada da prefeitura, né? A secretária de Assistência Social colocou em todos os sites que a prefeitura ia retornar a doação das cestas básicas. Aí dizem que comprou. Beto Bonello falou outro dia na rádio que foi 200 mil reais orçado de feira, não comprou 20 mil. E até hoje não deu nenhuma. Aí o povo parou de dar. Se a prefeitura vai dar, para que eu vou dar a cesta básica? Aí eu comecei a ligar para algumas pessoas que estavam sempre dando, sempre ajudando. A pessoa, quer dizer, mas eu vi no site. Internet hoje em Brumado. E aí foi um desserviço 2 vezes, porque se não deu Foi um e falou que ia dar... Não deu, que era uma obrigação. Todas as cidades da região. Você pegar qualquer site da região, toda cidade, por menor que seja, teve um acompanhamento
da assistência social durante a pandemia todinha com o aluno, que deixou, porque Brumado continuou pagando os fornecedores, pagando o transporte escolar, com a escola fechada. Continuou, as despesas continuaram. Só que custava uma sacola com 6 pães e mandar todo dia, vem buscar na porta da escola aqui. A pessoa ia. Então não teve esse, aí como você falou, foi um desserviço, porque não deu, anunciou, né? Aí depois o vereador João Vasconcelos também colocou uma nota em todos os sites, tirou uma foto, foi em Salvador, tirou uma foto com o João Roma, em uma pilha de cesta básica, e vai chegar a 3 mil cestas básicas em Brumado. O povo parou de dar cesta básica. Aí o povo começou a me ligar, Quezinha, cadê a cesta básica? Eu falei, ó, o gabinete dele é lá na prefeitura. Que aí já... Lá na Câmara de Vereador, você vai lá e procura ele, que foi ele que tirou uma foto. Era muito fácil eu entrar ali, no atacadão, tirar uma foto com um tanto de cesta básica, falou, eu vou dar essa cesta básica, o povo vai tudo minha porta. O povo tudo com fome. Até hoje não chegou essa cesta. Pode até ter sido bem intencionado, mas no final das contas acabou prejudicando o comércio que ajudava, porque acreditou que essa cesta ia chegar, e aí ficou realmente, atrapalhou o andamento do projeto, né? Aí eu falei, vamos começar a fazer comida pronta agora para dar pro povo, porque o povo já não tem mais gás subindo, não tem como, não adianta eu pegar um alimento e dar para uma família que está com fome, que ela não tem nem como cozinhar esse alimento. Aí surgiu essa ideia da sopa solidária. A sopa foram 12 edições, entendeu? Começamos a fazer de aipim com carne, depois aipim com calabresa, verduras, uma coisa bem feita. Sim. Peguei umas mães aproveitáveis, lá no Apertado do Morro 2, que falou, não, Quezinha, ó, a gente vai pro mato, a gente arranca lenha, e fez um grupo assim de 8 pessoas, e falou assim, ó, a cozinha na minha casa está disponível, né, tudo muito bem aseadinho, você só consegue os materiais. Aí comecei a pedir, usava minhas redes sociais, a sopa chegou na 12ª edição. Aí o orçamento da sopa, para 300 sopas, né, vamos colocar assim, que era 800, 750, 800 reais, foi para quase 1.500 reais na última edição. Matéria, tudo foi ficando mais caro. Tudo. Aquela calabresa defumada, que a gente começou a fazer a sopa, que era 7,80, hoje está custando 22 reais o quilo. Aquela calabresa defumada, que a gente compra no mercado, aquela mais grossinhas. A gente começou a fazer a sopa desse valor e é o valor que está hoje. Aí eu falei, vamos fazer cachorro quente. Salsicha estava barata, essas coisas todas, pão é barato. Foi um sucesso, fizemos 4 edições do cachorro quente. A salsicha, quando a gente começou a fazer, o cachorro quente estava R$ 6,50, hoje está R$ 14,80. Eu ia até fazer domingo agora, mas aí eu liguei para umas pessoas que sempre me ajudam, entendeu? Eu estou viajando, quer dizer, ou na próxima semana eu lhe dou. Eu falei, então vou deixar quando tiver todo mundo, entendeu? E aí ficou um grupo de pessoas que prontificaram a ajudar. E aqueles que eu fui recebendo, eu não posso. A gente sabendo que pode, ok. Bom, uma pessoa que a gente conhece a condição financeira de cada um. Eu não posso. Tá bom, quando você melhorar, você... É que às vezes você não pode pagar o valor todo, mas você dá uma contribuição. Quando né? Deus tocar no seu coração, você me chama e me ajuda, que aí eu preferi fazer essa relação dessas pessoas que sempre ajudam, que me liga, quer dizer, você vai fazer o que esse final de semana, entendeu? Que a gente vê que a pessoa quer ajudar, que a pessoa, né, tem, e Deus ajuda, que ele tem esse valor disponível para ajudar quem precisa. Mas sempre entendeu? tem gente que ajuda, tem gente que, enfim, tem de tudo. E aí assim, viu menina, qual é o nome dela? Gislane. Gislane, não é promessa não, viu meu amor? Porque promessa você torna as coisas como uma obrigação. Eu vou ter que dar isso porque eu fiz uma promessa. Se eu não der, a santa que eu fiz a promessa vai me castigar. Não é promessa não, é satisfação mesmo, viu? Uma satisfação muito grande. E aí assim, eu consegui criar uma amizade com essas pessoas. Quando eu chego assim, eles me veem como um anjo da guarda deles. Né? É um grupo pequeno de famílias ajudadas, mas é um grupo pequeno que me traz uma satisfação muito grande. Bom demais. O importante é que o coração está repleto de energia positiva, de coisa boa e que Deus vai lhe abençoar. E Brumado também é alguma pergunta que eu não esqueci de lhe fazer? Pode fazer. Alguma que eu esqueci? Eu não queria esquecer, porque é tanto assunto que a gente já girou. Não sei. Eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade de ter vindo, a sua energia positiva. O maior podcast da história que eu conheço é esse, 24 horas hoje. Jefferson hoje colaborou, né, Jefferson?
Jefferson comeu a pizza. Nossa equipe técnica Jefferson hoje. comeu a pizza toda e aí ele falou, vai mostrar o que hoje? Eu falei, vai mostrar o quê? Pizzaria do Luiz, meu amigo, pelo amor de Deus, bota Gente, que pizza bota deliciosa. Boa, né, foi Kezinha? aquela, viu, Jefferson? Ainda bem que você deixou minha fatia. Ainda bem, mas o problema é que ele não deixou a fatia para eu mostrar aqui na Pizzaria do Luiz. Estou pegando o telefone. 77999979169. Pizzaria do Luiz, meu amigo Marlúcio, toda a equipe, um abraço para vocês. Obrigado aí pela pizza, mandou pra gente aqui. Kezinha adorou, Maestro Jefferson. Muito boa, Quase não viu? deixa Parabéns, super indico, viu, Luiz, sua pizza. Ele perguntou, de onde é? Eu falei, Malhada Branca. Galera na Malhada Branca com delivery pra cidade de Brumado todinha. E aí eu botei essa marca especial aqui também, em consideração aos amigos e a você, que é um dos parceiros aí da Salvador. É bom, né? Salvador Pescado. Vou ligar pra Edmar, vou dizer, olha, eu quero tirar gostinho aqui pra te fazer. É da prosa, viu, Edmar? Eu tô com uma pareja lá que ele me deu. Próxima entrevista eu vou trazer. Eu que vou fazer e vou trazer. Eu vou trazer semana que vem de novo. Kezinha, obrigado. Obrigado de verdade pela consideração. Eu que agradeço, entendeu? Pela paciência. Esse papo livre é ótimo porque a gente teve a oportunidade de, né, falar de várias coisas e vários assuntos. Mas eu não contei um terço das minhas histórias ainda. Eu quero Mas é voltar pra gente mais ter vezes. mais. Isso, é pra gente ter mais oportunidades. Vamos deixar esse aí pro ar. Depois que entrar no ar, a gente vai ver as dicas, as críticas, a sugestão e a gente vai fazer um outro. E viu? a gente está no processo de evolução aqui também. Cada dia a gente coloca uma coisa diferente, a gente vai melhorando, mudando um pouquinho. E claro que Deus abençoando e a galera abraçando a ideia, a gente vai embora. Eu só tenho que parabenizar. Tudo muito lindo, de muito bom gosto. Já entrei elogiando. A equipe técnica também. Hoje, né? Se tiver pizza, Hoje. então ele funciona melhor sem pizza. Eu cheguei ali, ele perguntou, tu acredita? Que hoje vai mandar, eu falei, você tá mal acostumado. Aí vai abusar de Luiz, né, Luiz? Vai abusar. Mas da próxima vez que eu vier aqui, eu quero a pizza, viu, Luiz? Que eu amei. Muito Pronto, vou boa mesmo. mandar entregar lá na casa de Kezinha. Galera, obrigado a vocês por estar acompanhando até agora. Compartilha muito. Não esquece de dar o like no vídeo, porque a gente precisa dessa movimentação no YouTube, na rede social. Compartilha, vai lá, marca Kezinha, comenta, manda pra ele o feedback, manda pra gente. Segue no Instagram também, Tema Livre Podcast. E claro, tamo junto e misturado. Forte abraço e até a próxima.